na mesma característica até. Ou até com o Tyson, talvez. Até Isso é outra piada também, Tyson, hein? Mas, enfim, eu acho que não é esse jogo diferente de ataque que o Tite procura. Desculpa. Não, o Tite procura uma referência num jogo aéreo forte, defensivo e ofensivo, em que o Brasil não consiga criar, não consiga penetrar, mas que alça essa bola na área. Você está jogando muito com subóbito, aí as tuas pausas estão mais longas. Eu achei que você tivesse acabado de falar e você... vamos brincar de cartinha na Seleção Brasileira? Vamos. Cartomante agora? Renatinho, põe na tela aí. Olha lá. Tyson versus Luan, que não foi convocado. Perguntaram isso na coletiva pro Tite. A Tainá até me mandou aqui no WhatsApp falando, se convocar Jeromel, Arthur e Luan, eles ficariam de fora do Grenal das quartas. Mas ele chamou só um, né? Chamou um só. Sim. Não sabemos se foi por isso ou não, né? Provavelmente o Luan ele chamou porque ele não chamou o Luan porque ele não gostou do Luan na função. Mas acho que dificilmente ele ia chamar os três. Embora o Arthur esteja voltando agora, entrou nos acréscimos. Ele está encantado com o Fred, e essa função, essa é a vaga do Arthur. Mas eu acho que dificilmente ele convocaria os três. Não, o Luan ele não vai convocar, gente. Não vai convocar o Luan. Mas a Tainá até diz, não sei se ele convocou por isso, que se ele não convocou por isso, porque o Arthur quase não jogou esse ano e o Luan meio que não acha o lugar dele. O Tyson ele está para o Tite como o Bernard estava para Luiz Felipe Scolari, o que é preocupante. O Tyson não convocava de jeito nenhum, cara. Vamos lá para as cartinhas. Tyson versus Luan, quesitos. Finalização, posicionamento, passe e mom, não é quem tem a mãe mais bonita. É sacanagem analisar a mãe do cara. Analisar a mãe do cara. Mas o que é mom? É momento. A Central Cogumelo que inventou. Tá demais a Central. Essa nomenclatura aí. O mom tá tirando, hein, mano? Já pensou? Fazer a cartinha com as duas mães ali, né? Que isso, cara? Vamos lá. Notas de 1,99 para Tyson e Luan em finalização. Às vezes eu acho que o nosso diretor deve ser o Marcelo D2, alguma coisa assim, cara. Filho do Bob Marley. Porque é muita criatividade. Você não tem ideia do que eles fazem naquela salinha lá enquanto o programa tá aí. Peraí, vamos cortar ao vivo para Central Cogumelo. Vai, Renatinho. Mostra o que vocês estão fazendo hoje. Olha lá. O que acontece com esses três desse programa? No meio do programa, os caras estão jogando o quê? Mortal Kombat, é isso? Aí realmente... Olha o rolo comemorado lá. Eles não estão nem aí pro programa. Aí aparece um negócio desse. Mó sauneira do caramba lá. Vai. O rolo é muito divertido. O rolo é sensacional. Vai. Notas de 1,99 para Tyson e Luan em finalização. Tyson eu dou nota 85, Luan eu dou nota 89. 85 a 89. Guipa. 82 pro Tyson e 88 pro Luan. Eu não tô aguentando essa troca do cogumelo, cara. É sensacional isso. Agora, ai, meu Deus. 82 e? 88. 88. Zupac. Só para lembrar, o Tyson faz uma boa Champions League pela equipe do Shakhtar, muitas vezes jogando centralizado ou pelos lados, né? Geralmente jogam pelos lados o Marlos e o Bernardo, e o Tyson joga um pouco mais centralizado. Faz uma boa Champions League. 84 pro Tyson, 88 pro Luan. Luan ganhou em todos. Ganhou com alguma boa margem até. Posicionamento, Tyson versus Luan. Notas. Então, cara, você sabe que os dois têm uma coisa que me agrada bastante, que é essa versatilidade, né? O Luan falou, inclusive no Ale Oliveira Responde, não sei se você já teve a oportunidade. Inclusive já participei foi um desse grande programa constrangedor. E ele falou o seguinte, que ele já falou pro Renato que ele não gosta muito de jogar de centroavante, né? E foi inclusive na primeira partida da Recopa que ele começou o jogo jogando na centroavante, ele não gosta muito. O Tyson também não é centroavante. Mas tirando essa função, que eles até podem fazer, principalmente o Luan, eles podem fazer qualquer outra ali, daquela linha de frente, eles podem fazer qualquer outra. E aí também tem o posicionamento, o faro de gol. O do Tyson, eu vou dar de posicionamento, eu vou dar 88. Tá. E do Luan eu vou dar 91. 88 a 91, Luan que fez 2 ontem no Grenal. Mais pra frente a gente fala disso, os caras brigaram já do Paroípa. Guipa. Para um clube, o Tyson faz a dele. E como disse o Ale, ele joga em várias, né? Isso é interessante pro futebol moderno de hoje. E também recompõe defesa, enfim, pela velocidade que ele tem. Eu vou dar 88 pro Tyson e pro Luan
também por ser parecido com o Tyson, mas para mim, por ter mais qualidade, eu vou dar um pouco mais. Então eu vou dar 91 pro Luan. É exatamente 88. a mesma nota que eu Você deu 88 e 91. Exatamente Jura por Deus? a mesma Eu nem cópia. prestei atenção no que você Eu falou. não sei o que é pior, ele te copiar ou ele não prestar atenção no que você fala. Eu nem prestei atenção nessa nota. Eu tô mano. resolvendo o que é melhor. Zupá, Em termos de posicionamento, eu acho que o Tyson está um pouco em vantagem, porque no posicionamento ofensivo, eles podem fazer várias funções. Mas o Tyson, ele tem ainda o plus, não o plus a mais, né? Apenas Sim, o plus, plus a mais. que é a recomposição, que é um cara que ele ajuda mais nesse momento. Então ele tem ainda uma opção a mais. 88 a 91, então. Não, eu vou dar 87 7 a 90. pro Tyson, É. 86 pro Luan. Vocês Mas ficam aí- ouvindo a nota dos outros e comentando, é isso? Essa é a função de 86. Mas eu vocês? sei que a gente não pode se alongar nesse quadro, inclusive já fomos chamados aí a salinha. Já teve salinha. Mas aí você comete uma pequena injustiça, porque no Grêmio ele é orientado a não correr tanto para trás, porque ele é um jogador decisivo, precisa estar com Mais saúde perto no momento mais tá perto. Na seleção olímpica ele corria muito para trás, muito, até para salvar o Neymar. Então acho que vai de acordo com Sim, é que eu a acho que o música. Tyson aí. ajuda um pouco mais nesse sentido. Embora o Luan seja mais genial que o Tyson. Eu acho o Luan mais jogador que o Tyson. Mais brilhante, né? Mais jogador que o Tyson. Mas exatamente para ele, nesse quesito, eu acho que aí o Tyson tem mais saúde para fazer mais funções. Muito bem. Passe. Eu gosto do Tyson nesse quesito. Acho que o Luan também tem uma boa qualidade. São jogadores completos, né? Você pode até tentar aprimorar algum fundamento de um e de outro, mas são jogadores completos. Passe, eu vou dar pro Tyson bem um 89 Tá. e pro Luan também 89. 89 a 89. Empatou, é? Bonitinho, né? Olha só. Guipá. Pra mim, o Luan está mais uma vez à frente do Tyson. O Tyson ele tem como principal característica, pelo menos os jogos que eu acompanhei, velocidade, não tanto criação. Então eu discordo um pouco do Alê. Pra mim, o passe do Tyson não é a sua principal característica. Por isso eu dou 84 pro Tyson. E pro Luan, por já ter jogado de meia, inclusive na equipe do Grêmio, eu vou dar 90. Muito bem. Zupac. O passe do Luan é sacanagem, né? E ele tem uma capacidade de quebrar uma linha defensiva com pouco espaço no passe muito interessante. Ele consagrou, assim, Pedro Rocha, o Fernandinho, o próprio Ramiro, quando vem de trás. Luan cansou de deixar na cara do gol. Então acho que o Luan tá um pouco à frente nesse quesito. Eu dou 90 pro Luan, 88 pro Tyson. 90 a 88. Agora o quesito mamãe. Todos estavam esperando. É momento, viu, gente? Esse MOM aí. Momento do Tyson versus momento do Luan, que ontem guardou 2 no Grenal. Ali, Oliveira. Cara, pela Liga dos Campeões, eu vou dar bem um 92 pro Tyson. E aí, guardadas as devidas proporções, né? Porque na América do Sul, o Luan tem sido decisivo. Então, ele vai para Libertadores, é o melhor jogador da competição. Ele vai pro Grenal, mete 2 caixas. Acabou de ganhar a Recopa. Então, também é um momento importante. Então, eu vou dar um 93 pro Luan. E pro Tyson? 92. 92 a 93. Nos jogos que eu vi do Shakhtar, eu gostei mais do Fred do que do Tyson até na Champions. E o Marlos tem feito uma boa Marlos temporada. também, né? Marlos joga pra Guipa. Bom, Momento. primeiro começando com o Luan, eu vou dar 97 pro Luan, porque o Luan, Que é tudo que ele exatamente o jogou, contrário, né? tudo que ele jogou em 2017, está jogando em 2018, ele foi o melhor. Ele jogou a Libertadores, ele foi o melhor. O Campeonato Brasileiro, ele foi um dos melhores da posição, se não o melhor da posição. Nesse Campeonato Gaúcho ele está se destacando, fez gol no Grenal. Foi campeão olímpico em Foi 2016. campeão olímpico em 2016, então por isso essa nota, 97 para o Luan. Sobre o Tyson, cara, ele vive um bom momento, mas como você bem destacou, Rodrigo, ele não é o melhor brasileiro do Shakhtar. E mesmo ele estando no seu melhor momento, para mim não é jogador para a seleção brasileira, ainda mais nessa posição que a gente tem várias opções. Eu preferia convocar um Lucas Moura para essa função do que um Tyson. Eu preferia convocar um Dudu do Palmeiras, que não começou bem a temporada, mas ele nunca começa bem a temporada, porque a gente sabe que nas férias ele extrapola, mas para mim é mais jogador do que o Tyson. Tipo Ale Oliveira, do que o Tyson. Tyson para mim não é jogador de seleção. Nota. Vive um bom momento? Ok, mas não é jogador de seleção. 87 Tyson. Então, 97 a 87. Sim. E a nota pro seu momento, solteiro, quebrando na night. Cara, eu vou falar um negócio. Sim. Sábado, o que Eu só pedi a aconteceu? nota. Sábado, deu a Amy letra. House me ligou. Quem? Amy Tá morta. House me Não, então é ligou mau sinal. e falou assim, ó, Guipá,
Dá uma segurada, mano. Sábado eu passei do Será que ela não ponto. falou? Foi psicografia. Sábado eu passei do Não, ponto. foi a avó Aurora que passou essa ligação. Mandou aquele contato no zap. Por que você tem que falar da minha avó? Eu acho que a M, né? Por que você tem que falar da Mr. minha avó? M, o Mr. Não, M. a M que te ligou falou assim, ó, você tá convocado pra uma festa no próximo fim de semana. A Amy, a outra falou, vai da Amy. Não, mas é sério, velho. Mas o momento tá bom, bicho. Tá bom. Nossa, comecei a aparecer na TV e fiquei mais bonito, cara. Tupac. Sério? Momento, o momento do Luan é absurdo, 95 pra ele, Tyson 92. 95 Para a o Luan, né? 92. Então 92, 95. 92, 95. Muito bem, agora é aquela hora crítica onde os cogumelos se reúnem Tem que parar de jogar o joguinho. para tirar as médias. Ó, até agora, em finalização 84, 88, posicionamento empatado 88, 88, passe 87 para o Tyson, 90 para o Luan. E na categoria momento, E os dois têm algo em 90 comum, que a 95. os dois vão ver a Copa pela TV, né? Porque acho que a grande tendência é o Tite chamar o Douglas Costa pro lugar do Neymar. Né? Mas Você tá ele fazendo ama, essa cartinha. mas ele Não, ama o Tyson tá na Tyson. briga, né? Tá na briga. Ele ama o Tyson. Mesmo como treinador de clube, ele sempre quis o Tyson, Vê, né? pedindo no Corinthians. Porque mas- taticamente é importante. agora, o Douglas Costa, que é quem briga com ele pela função, vive hoje um momento de ascensão na Voltou a Juventus. jogar, né? É que o Douglas tem um azar, que ele se machuca sempre que o Tite convoca. Se ele não tiver nenhum problema clínico, físico, apesar de ele competir menos que o Tyson, ele joga mais. E aí eu acho que é que Pra vai mim, o a vontade do Douglas Costa em campo é menor do que a vontade do Tyson em campo. E o Tite é um cara que gosta de raça, determinação, talvez por isso Vamos ver. o Tyson possa ser convocado. né? Quem ganhou por pontos, o Tyson não costumava ganhar por pontos, ele ganhava por nocaute. Mordidas Antigamente. também, né? Mas tá demorando um pouco essa conta hoje da Central de Cogumelo. Acho que o Luan é mais jogador, mas Dá um take lá. para o que o Tite quer hoje, o Tyson entrega um pouco mais. Tem ninguém, pô! Olha os caras abandonaram. Saíram pra fazer conta. Não tem calculadora lá dentro. Se nem os caras estão vendo o programa, é um sinal que não é uma coisa, será que não. o pessoal Mário em Grilo casa- tá vendo isso, cara? Tem ninga no Meu negócio, Deus do mano. céu, cara. Olha lá. tá cortando as Os caras imagens? abandonaram. Não, deixa, desencanaram. Mas tem Saíram pra fazer conta, foram comprar a calculadora. Olha lá, Cara, é a cara deles isso, sabia? Ai, meu Deus. Eita, cara. nós. Vamos ver o resultado final aí. Será que eles foram comprar aquele bolinho lá de... Foram. Que tem dentro... É, lá em Amsterdã Orégano. tem desse Orégano, bolinho vou aí. comprar orégano. Olha lá. 87 a 90, então o Luan ganhou do Tyson por 3 pontinhos. Vocês acham mesmo que é o que está mais perto? Caso um desses dois vá, o que está mais perto é o Luan. Não, o Luan é mais jogador do que o Tyson. Mas quem tá na mais perto é o cabeça Tyson. do Tite, o pode Tyson ficar. tá mais perto, infelizmente. eu acho, até a Tainá falou com você nem me perguntou, eu acho que o Arthur não seria convocado. O Arthur, você acha que... Eu acho justo que ele não seja, porque ele tá, hoje ele está entrando poucos minutos. Acabou de voltar, né? Acabou de voltar, não tem condição. E aí você está falando de jogos duros, né? Contra a seleção da Alemanha e contra a seleção da Rússia. Principalmente a Alemanha, um grande jogo. Então um cara que está voltando agora, sem ritmo de jogo, eu acho justo que ele não seja convocado. Eu acho que ele não tiraria para uma fase de quartas de final do Campeonato Gaúcho, entendendo a rivalidade como o Tite entende. Sim. Não tiraria Vindo de Jeromel lá. e Luan. Sim. Você tira Jeromel e Luan do time do Grêmio, vira um time quase... É meio time. Agora, não acho que tenha sido por isso que ele não chamou. Acho que ele não chamou porque ele não enquadra o Luan na seleção. Mas eu acho que ele não chamaria os dois. Eu acho que ele não chamaria o Luan de qualquer jeito. Mas acho que se o Luan fosse um jogador que ele fosse chamar, ele ponderaria isso. Ó. Mas acho que não foi esse o motivo. Agora, um nome que eu tô aqui... Eu tuitei aqui um rápido comentário sobre a convocação e eu citei aqui o nome do Fagner. Que eu acho que o Fagner faz uma boa temporada. E aí tem muita gente reclamando aqui, porque o Fagner é violento e tal. O Fagner exagera. Mas eu tô procurando um lateral melhor que ele até agora, eu não tô achando. Danilo pra mim é melhor. Eu acho que o Fagner deve ter ficado com raiva das redes sociais da Alemanha nesse final de semana, porque olha só a sacanagem que os caras fizeram. É o Twitter oficial da seleção alemã, ou da Federação Alemã. Eles estão fazendo a contagem regressiva no dia do post, ontem. Faltavam 17 dias para o jogo e aí eles pegaram o placar de 7-1 para tirar um sarro. Foi ontem, né, Renatinho? Ontem. É do jogo, né? É da hora E aí, muita gente, obviamente, respondeu com fotos e imagens da final de 2002, quando o Brasil ganhou por 2-0, Animal. 2 gols do Ronaldo. Agora, Justíssimo. foi uma derrota na final, mas não foi uma derrota humilhante, né? Não se 2-0 pro compara, Brasil. não se compara. né? Eu vou contar um caso pra vocês. No Carnaval,
Eu fui... Vai contar um caso no Carnaval? Não. Um caso pra vocês. No Carnaval, acho que foi bem no Carnaval de 2015, depois do 7-1. Deve ter sido isso, é que eu não sou bom de memória, enfim. Eu tava passando o Carnaval aqui em São Paulo, aí comecei a trocar ideia, eu e minha ex-mulher, que hoje é falecida, mentira, não é falecida não. Virou a caveira no braço. Virou uma caveira no braço. Tava trocando ideia com o cara, que era da Alemanha, e aí eu catei e falei pra ele assim, 7-1 e tal, mó vergonha. Ele falou assim, vou falar uma coisa pra vocês. Pra você, eu acredito que boa parte dos alemães trocaria esse 7-1 pela vitória em cima da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Duvido. Por quê? Ele falou. Por quê? Porque naquela época a gente tinha o melhor goleiro do mundo, a gente tinha uma expectativa muito maior com aquela seleção, a gente vinha atropelando todo mundo e chegou na final, o Brasil passou por cima. Aquele time era bom, não. Bala que nem jogou na final. A seleção de 2014 é superior à seleção de 2002. Também acho. Bom, o cara falou isso pra mim. A de 2014, aliás, Era Carnaval, tava mamado, favoritíssimo. fazer amizade. O cara deve ter ficado... A Alemanha ganhar a Copa do Mundo aqui no Brasil não foi nenhuma surpresa. Era o melhor time do mundo. Eu não sei o que você quer falar. Não, eu só queria perguntar pra vocês se depois desse 7-1, o Brasil entra mais pressionado contra a Alemanha, tipo, mudou o jogo. Agora vai ficar sempre com esse troço na cabeça, não sei se tentando devolver, mas tentando golear a Alemanha. Será que isso atrapalha em alguma coisa o andamento da partida? Qualquer derrota do Brasil para a Alemanha a partir de agora, vai ter que somando o placar. Agora foi 2-0 para a Alemanha, agora tá 9-1. Isso vai. Eles têm que saber lidar com isso. Eu acho que não tem que vir com pressão, não, cara. Porque é o seguinte, o Brasil é o país do futebol, o Brasil tem mais Copa que a Alemanha. A Alemanha tem que correr atrás da gente, entendeu? É isso, esse tem que ser o pensamento. Vocês ganharam de 7-1? Por isso tomou de 7-1, hein? Legal, beleza. Vocês ganharam de 7-1 da gente? Legal. Corre atrás que a gente tem mais Copa. É isso. Eu acho que não para esse jogo aí. Você é técnico, você é o Tite. Eu, se sou o Tite, eu tenho convicção que ele vai fazer isso. Ele não vai gastar a munição dele com esse amistoso. Esse amistoso, inclusive, ele vai tirar o peso. É só mais um jogo que a gente tem de preparação e tal. Mas esse ele falando para fora ou para dentro? Não, ele vai falar para fora, vai falar para os jogadores. Só que se o Brasil encontra com a Alemanha na Copa do Mundo, será evidentemente na fase de mata-mata, eu acho que aí ele vai tentar usar isso a seu favor. E já pode ser, inclusive, nas oitavas. Se Brasil ou Alemanha, se um dos dois passar em segundo, já se pega no cruzamento. Mas aí eu acho que ele pode tentar, a comissão técnica dele, os jogadores mais experientes desse grupo, vão tentar usar isso a seu favor. E aí é desde ligar o sinal de alerta e desde tentar apagar um pouco dessa história aí, que foi realmente muito cruel. Imagens desnecessárias agora que a gente está vendo, inclusive. E os jogadores do Brasil têm que saber lidar com... Eles têm que ter consciência de que em algum momento, em todo o confronto Brasil e Alemanha, isso vai vir à tona. E tem que saber lidar tanto aqueles que não participaram do 7-1 e que agora estão na seleção, como aqueles que vão estar em campo, tipo Fernandinho. Fernandinho eventualmente pode jogar. O cara hoje é um 12º titular aí do Tite. E ele esteve em campo no 7-1. Aliás, foi uma péssima partida. E ele é um fantástico volante. Hoje é um dos melhores da posição dele no mundo. Ele e o Davi Luiz naquele jogo... Sim. Mas eles têm que saber lidar. Agora, o Brasil como seleção, hoje, enfim, depois da saída da chegada do Tite, o Brasil, enfim, superou o 7-1. O Brasil hoje tem um time fortíssimo, um dos melhores do mundo. Melhor do que o time de 2014. Então, como coletivamente, superou. Agora, eles têm que saber lidar com isso, que isso vai vir à tona. Agora, tem brasileiro que é muito mané, gente. Faz questão de ficar batendo nessa tecla do 7-1 toda hora. Sabe, o Tite convocou hoje. Eu tenho certeza que se eu entrar na rede social, vai ter brasileiro falando assim: porque convocou o Rodrigo Caio, vamos tomar mais um 7-1. Porque convocou fulano, vai ser 7-1 de novo. Gente, o Brasil é a seleção que tem mais Copa do Mundo. A gente tem que minimizar isso. Deixa os caras lá fora tirar sarro. Aqui a gente tem que defender o nosso. Ficar falando toda hora de 7-1, enche o saco, velho. Discordo quanto ao defender o nosso. Acho que a gente tem que defender o nosso, nem atacar o nosso. A gente tem que, enfim, mas defender o nosso. Não, peraí. Os caras botam uma brincadeira dessa. Peraí. Os caras metem uma brincadeira dessa na rede social, certo? Meteu o negócio do tal do 7-1 na rede social. Se eu tivesse visto isso, eu pegaria uma fotinho de 2002, eu pegaria o número de títulos que a seleção brasileira tem e colocaria lá pros caras verem. O seguinte, vocês ganharam de 7-1, mas quem tem mais Copa do Mundo, querido? Melhor desencanar, porque isso aí não dá pra devolver esse resultado. Não é que nem o 6-0 do Botafogo no Flamengo que o Flamengo devolveu, porque tem que ser uma Copa na Alemanha, que acabou de acontecer em 2006. Não, devolver não vai dar. Na semifinal e ganhar de 7-1. Mas uma coisa eu te garanto, e garanto pra quem tá nos assistindo, que os jogadores estão rezando pra acontecer esse jogo na Copa do Mundo, eu tenho certeza absoluta. Porque eles sabem do potencial deles, eles sabem da força da camisa da seleção, eles sabem o que eles podem render nas mãos do Tite, e eles querem esse confronto. Eles querem muito, porque falar que assim, que o povo sofre, o jogador não sofre, eles convivem com os jogadores
jogando na Europa, né? Sim. E isso aí é motivo de tiração de sarro o tempo inteiro e tal. Então isso fica... Mesmo os caras que não jogaram aquele jogo... Querem devolver isso Eles aí. querem, porque é de seleção brasileira. Eu acho injustiça falar que eles não sofrem. Eu tenho convicção de que esses caras sofreram Não, muito. E eu tenho certeza que eles querem muito esse jogo e acho que o 7-1 vai ser o único momento que o 7-1 vai ajudar, infelizmente, porque o 7-1 poderia ter reflexos mais profundos no nosso futebol. Com certeza. Eu até fui inocente ao ponto de esperar que isso acontecesse. Não aconteceu nada. A única coisa boa é que o Tite salvou o futebol da seleção brasileira. O Tite não salva o futebol. O Tite ainda está numa entidade que é podre. Nem a CBF ele salva. Não, não salva. Pois é. Mas o futebol ele salvou. Foi a única coisa boa que aconteceu. Mas eu acho que no vestiário, se a gente encontrar a Alemanha na Copa do Mundo, esse 7-1 deve ajudar. Eu vou pedir para você bater a claquete, mas antes deixa eu tirar um negócio aqui que eu tenho toque. Você tá com fiapo de algodão preso no papo. Nossa, que papada, hein, velho? Vou te falar, você tá engordando a cada fim de semana ali. Claquete! Imagem de Guilherme Palese no final de semana na sua tela. Sei que eles aprontaram aí. É o Alf esse aí, como mesmo? É o Alf gorfando. Idiota. E o Alp ri assim. Esse que foi mesmo. Olha lá, abraçando a Pri. Foi a única coisa que ele abraçou o fim de semana inteiro. Sua irmã tava comigo, você esqueceu? Que A hashtag abraçando a Pri. Meu Deus do céu. Vamos falar de Paulistão agora. Ai, ai, ai. Põe na tela aí, Renatinho, os classificados para as quartas do Paulistão. Olha aí. Os confrontos. Você gostou, né? Muito bom. Corinthians e Bragantino, São Paulo e São Caetano, Palmeiras e Novo Horizontino, Santos e Botafogo. Coitado do São Bento, que ganhou de todos os grandes, foi rebaixado. Tem 4 vitórias, 3 contra os grandes. E uma menção honrosa, e muito honrosa mesmo, para o Novo Horizontino. Porque o Novo Horizontino acabou o campeonato na terceira colocação, a campanha geral, à frente de São Paulo, à frente do Santos. Com o orçamento do tamanho do Novo Horizontino, com o Doriva como técnico, o Luiz Carlos Goiano trabalhando no departamento de futebol, é uma campanha espetacular. Possivelmente vai perder do Palmeiras, que a tendência é que perca os 2 jogos. Sim. Mas fazer uma terceira colocação em campanha geral com o orçamento do Novo Horizontino, fantástico. Agora, o regulamento desse campeonato paulista é uma piada, né? Vamos Mas combinar? de qualquer estadual, praticamente. Peço, não, né? mas o do Paulista é brincadeira, cara. Jesus ama. Peço licença pra pegar o celular e rapidinho passar a informação pra rapaziada Por aqui, favor. ó. Olha o naipe do campeonato estadual. Paulista. Palmeiras, primeiro lugar, enfrenta o Novo Horizontino, terceiro. O Corinthians, segundo colocado, enfrenta o Bragantino, sétimo. O Palmeiras, quinto, enfrenta o São Caetano, que não ficou entre os 8 Palmeiras, primeiros. O São Paulo, quinto. Não enfrenta o São Caetano, que não ficou entre os 8 primeiros. O Santos, que ficou em quarto lugar, enfrenta o Botafogo, que também não ficou entre os 8 primeiros. Aí, mais uma curiosidade para a rapaziada. O São Bento ficou em sexto lugar na classificação geral, na tabela geral, eliminado. Ituano, 8º lugar na classificação geral, eliminado. Gente, o campeonato sem pé nem cabeça esse regulamento. Não entendi O time nada. fica na sexta colocação e nos classifica entre os 8? É por causa do grupo, né? Ah, totalmente equivocado essa... Tá na tela a pergunta, qual adversário mais difícil, qual grande tem o adversário mais difícil? Eu gosto muito desse time do Novo Horizontino. Eu gosto bastante. Mas, o que acontece? Se você for levar em consideração o confronto, como o Palmeiras está jogando mais, eu acho que a batata do Santos pode assar um pouquinho. Porque, bom, o Santos acabou Começou a assar na semana. 4 Isso jogos já- sem vitória. então já é um time que você já desconfia um pouco. E acho que o Botafogo é um time que vai dar muito trabalho. Eu acho que o Corinthians vai ter problemas para passar pelo Bragantino pela ideia do confronto. Porque é o Bragantino do Veiga, é o Bragantino que procura jogar o mínimo possível, e essa é a estratégia que mais incomoda o Corinthians. O Palmeiras, o Novo Horizontino é o melhor time, mas o Palmeiras também é o melhor time. O São Caetano, o Pintado deu um jeito, mas o São Paulo é superior. Agora, o Bragantino vai vir para travar o jogo, possivelmente vai entregar a bola ao Corinthians, pega essa bola aqui e joga. E aí é onde o Corinthians tem se complicado mais. Então, eu acho que o encaixe do grande com o time do interior, o mais complicado ficou pro Corinthians. O que você acha, Gui? Pra mim, nenhum time grande vai ter dificuldade. Pra mim, Santos atropela, Corinthians atropela, São Paulo passa e Palmeiras atropela. Se eu tivesse que apontar um
se eu tivesse que não pudesse ficar em cima do muro, não falasse que nenhum time ia ter. Um grande vai cair no caminho. Eu apostaria no São Paulo pela situação do São Paulo. Inclusive... Mas é que o São Paulo vai pegar o São Caetano, que não se classificou. São Paulo vai pegar o São Caetano, que não se classificou entre os 8, é um time limitado. O São Caetano venda o mando então, dele. Exato. Mas pela atual situação do São Paulo, eu apontaria o São Paulo. Mas pra mim, por ser 2 jogos, dificilmente um grande vai passar mal. O Bragantino tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Corinthians. Então é um time que vai trancar o jogo. O jogo do Marcelo Veiga. E o Veiga adora jogar assim. E são os jogos em que o Corinthians encontra mais dificuldade, quando ele tem que propor mesmo. Se fosse um jogo só, eu acho que teria uma chance do Corinthians não passar. Em 2 jogos, eu acho que passam os 4. E o curioso os pontos nessa segunda fase, eles continuam somando. Sim. Então, dos 4 classificados, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, para a semifinal. Se Corinthians e Palmeiras passarem, eles não podem se enfrentar na semifinal. Só se enfrentariam numa eventual final. O que é muito legal, né? Seria muito legal. Do campeonato, exato. Né? E a maior rivalidade de São Paulo também. Claquete. Já de novo? Eu que determino. Tem que reclamar. Toma, papudo. Supercopa da Argentina tem Boca e River quarta-feira, às 9 da noite. No Esporte Interativo, obviamente, e na Parabólica também. Viu só? Tem gente que pega o programa, fora esses canais acaba, a galera pega pela Parabólica. Oi? Parabólica. Parabólica. Com essa piada? É que no Paraguai que não pode fazer piada de Paraguai. Acho que não é um bom momento. Não, aqui não é piada, não é piada degenerativa. Não, mas é boa essa piada. Não é piada pejorativa. Dá pra contar degenerativa. Diz que o Paraguai chegou num negócio de bang-bang, assim, tava numa briga, tava armado, e falou, eu sou paraguaio e vim aqui para te matar. Aí o cara falou, para quê? Paraguaio. Entendeu? Mas era para te matar. Antigamente tinha a garantia sou de hoje em dia, essa propaganda cairia. Não vai falar nada nesse coisa. Enquete do São Paulo. Vamos botar na tela. Ele tem um vocabulário do Tiririca. Não repara, não. Não fala nada em lugar nenhum, cara. De placa sim, de placa não. Diretoria acertou ao escolher o Diego Aguirre. Eu estava conversando com o Zupac ontem rapidinho na Rádio Globo. Eu não tenho intervalo de 12 horas na minha vida sem encontrar o Gustavo Zupac. Você gosta, vai? Seja aqui ou na rádio, é verdade. E assim, dos técnicos que estavam disponíveis, talvez fosse o nome assim... Eu acho. Assim, mais aceitável. Mais racional. O problema é que ele tem um estilo diferente de jogo do estilo do Dorival, né? Vamos combinar? Sim. O Dorival é um técnico que preza a ofensividade, o ataque, e o Aguirre, ele é um cara que prefere a defesa do que o ataque. Mas eu não acho ele tão diferente assim. O que eu acho mais diferente, eu acho que nós, como sistema do futebol, imprensa, influenciadores, torcida, digital influencer. E a própria torcida, todo mundo que participa dessa bagaça que é o futebol, a gente tem que estar ciente, e quem contratou tem que estar ciente também, para não virar corneta depois. O Diego Aguirre é adepto do rodízio de jogadores. Ele nos últimos trabalhos, ele não formou o 11, esse é meu time base, eu vou com ele. Ele roda. Contra você eu vou de 2 zagueiros, contra você eu vou assim. Estilo Osório, assim. Acho que menos. Acho que menos. Pode ter certeza mas que ele roda. Então, se ele praticar essa cultura no São Paulo, e se não der certo, mas tem que montar o time. Não é assim que ele trabalha. Vamos entender como o cara trabalha pra gente cobrá-lo em cima da sua linha de trabalho. Pra você de placa sim. São Paulo acertou? De placa sim. De placa sim. De placa sim. Já que o Cuca não quer trabalhar agora, de placa Já vou em você, só pra inverter. Claro, fica sempre igual, né? Óbvio. Pra mim, que de bom placa... que você é compreensível. Eu te amo, meu filho. Meu filho? Pra mim, de placa não. De placa não? Não, porque eu acho que muito da solução do São Paulo está em alguns jogadores que fizeram o São Paulo chegar à fase decisiva da Copa São Paulo de Juniores. O Lisieiro já entrou bem nesse último jogo. Isso aí é um feito do Jardine, que conhece muito bem essa rapaziada. Exato. Então, eu acho que eu não vou levar em consideração o momento político do São Paulo, que é horroroso, que é péssimo. Mas eu tentaria um fato diferente do que a gente já vê. O Aguirre, para mim, é mais do que a gente já viu aí. Esse negócio do rodízio aí que o Zupac falou, essa resposta que você deu, ela é automática, não só em você, em todo mundo. Você fala rodízio, você lembra do Osório. Porque ali é uma coisa absolutamente radical. Eu já falei um montão de vezes aqui, eu não brigo com a ciência. O jogador está desgastado, não vai conseguir ter a intensidade que o futebol de hoje precisa. Tira. Ele tem que, não é que ele vai descansar, ele vai se recuperar. Hoje a recuperação é treino.
Então ele vai se recuperar, vai até para não ter problema de lesão, mas principalmente para jogar num ritmo que o futebol exige. Então eu não sou contra o rodízio. Sou contra o rodízio independentemente de qualquer situação. Não, você adora rodízio, que eu sei. Principalmente de pizza, dá pra ver. Espeto corrido. E aí o que acontece? Eu acho que o Diego Aguirre, ele mas não vai trazer nenhum fato novo. É isso. Não vai ser um cara que vai... E eu acho que o Jardine poderia dar pra gente um pouco aí do que dá o Carille, sabe? Do que dá o Roger. Pra mim ele entra nesse... Mas é que eu acho que o São Paulo levou muito em consideração um momento político que é difícil para um novato. Então pra você de placa não. Eu não contrataria o Aguirre. E foi contratado porque ele tem um bom relacionamento com o Raí, tem um bom relacionamento com o Lugano, tem um bom relacionamento com o Ricardo Rocha. Esse foi o motivo. E que fique claro que o nome do Leco era Abel Braga, não era o do Diego Aguirre. Sobre o Diego Aguirre, olha, de novo esse negócio aí... Eles estão dando a entender que você tá falando besteira, é isso? Não. É mais da balada. Eles estão fazendo isso para tentar me desconcentrar. Quando o Zupac fala, ninguém fala nada. Quando o Ale fala, ninguém fala nada. Aí eu começo a falar... É perseguição. Nego coloca a foto do Alf, o Paulo Gustavo começa a me interromper, o Gordinho isso também. Isso é xenofobia, isso. É lógico que é. Isso é bullying. Pelo amor de Deus, deixa eu falar, pô. Vai, termina a sua teoria do Aguirre. Bom, vamos lá. O Aguirre, para mim, não fez por onde a contratação ainda, principalmente se tratando de futebol brasileiro. Para mim, ele não fez um bom trabalho no Atlético, ele não fez um bom trabalho no Inter, ele vinha de um trabalho ruim no São Lourenço, tanto que ele estava na fila do seguro-desemprego. Ele não vem num bom momento para o São Paulo falar assim, vamos contratar. Acho que ele fez um bom trabalho. Para mim, não fez um bom trabalho. Para mim, ele fez um trabalho ok. Ele foi semifinalista da Libertadores pelo Inter e pelo São Lourenço. Bom, para mim, o Inter ele foi melhor pelo Atlético. Para mim, um trabalho ok. Um trabalho ok. E outra coisa, hein? Vou falar uma coisa para vocês. Fale. Técnico estrangeiro chegando em meio de temporada é ruim. A solução do São Paulo estava dentro do clube. Mas esse não conta, esse é caseiro. Já treinou dois times aqui, jogou no São Paulo. Mas ele, por exemplo, não conhece. Ele não conhece. Ele não conhece. Exato. A molecada da base do São Paulo, a molecada da base do São Paulo tem entrado e tem correspondido. Como disse o Ale, o melhor cara para comandar essa molecada, que para mim é a solução da equipe do São Paulo, é o André Jardine. Custo-benefício. O São Paulo não tem dinheiro para jogar para cima. André Jardine é bom e barato. O que eu acho que é um erro a gente falar, mas o Jardine ia ter um perfil parecido com o Carille. A diferença é muito grande. O Carille, ele era auxiliar durante 9 anos. O Jardine nunca foi auxiliar. O Jardine é técnico sub-20. Agora ele virou auxiliar. Mas ontem eu vi o São Paulo com uma outra postura. Mas eu acho que o próprio Jardine falou pro Raí, o Raí disse isso na coletiva, que ele quer se preparar, estudar outras escolas. Acho que de comum acordo eles acharam que não estava pronto. É só pra gente não perder a tela do Aguirre ali, eu passo pra você ali assim que a gente lê os números, é um comparativo da passagem dele no Atlético e no Inter. 29 contra 48 jogos, 19 vitórias no Atlético, ou 14 vitórias no Atlético, 24 no Inter, jogou também bem mais pelo Inter, quase o dobro, 7 empates no Atlético, 15 no Inter, as derrotas estão parecidas, 8 e 9, perdeu pouco pelo Inter, o Aguirre, 56% de aproveitamento contra 60% de aproveitamento, a semi da Libertadores 2015. Pelo Inter, 2015, e um campeonato gaúcho. O que você ia dizer ali? Não, quem vai ganhar bastante com essa chegada é o Valdívia, que viveu seu melhor momento na carreira com a Aguirre no comando. E jogou bem ontem o Valdívia, deu uma assistência, moleque. Jogou. Ele meteu o passe pro Marcos Guilherme, o Marcos Guilherme fez o gol e a torcida gritou o nome do Valdívia, tá com moral com a torcida. Eu acho assim, quando eu falo do Jardine que traz uma coisa nova e citei esses treinadores aí da nova geração, que tem boas ideias, eu falo de oxigenar um pouco o futebol. Eu acompanhei muito, mas muito o trabalho do Jardine na Copa do Brasil Sub-20, que ele foi bicampeão, depois ainda ganhou a Libertadores e tal, mas o que ele fazia? Ele tinha uma característica, inclusive com o Militão, de mudar o esquema tático durante o jogo algumas vezes. Então o Militão era um terceiro zagueiro, depois ele colocava o Militão como volante, ele trazia o Foguete para jogar como ala, depois até numa segunda linha. Então, assim, esse tipo de oxigenação eu acho que faz bem para o nosso futebol. Só que como aqui a gente é resultadista, então o que acontece? Ganhou, você é maravilhoso, perdeu, você não serve para nada. E com essa direção do São Paulo, que hoje eu acho que é a pior do Brasil, sim, é difícil. Como é difícil também para um treinador estrangeiro. Porque ele fala assim, ele conhece aqui o futebol brasileiro, já jogou o Campeonato Brasileiro, já jogou a Copa do Brasil e tal. E ele vai enfrentar um comando diretivo que ele dificilmente viu na vida dele.
que isso é uma terra de ninguém. Então, assim, por esses motivos que eu preferi o Jardine e digo mais. Pode ser que essa versão oficial do Raí seja em comum acordo para tentar acalmar muitos dos conselheiros que queriam o Jardine efetivado. E o Guipa também, que é o Jardine há 2 meses. O Guipa e muitos torcedores. E aí o Jardine, o que ele ganha em troca disso? Ele ganha um plano de carreira, ele ganha um aumento, mas falou assim, Jardine, é o seguinte... Dá uma seguradinha. Me ajuda, né? Ó, os cogumelos prepararam mais uma tela com os pontos fortes e fracos do Aguirre para a gente analisar aqui. Então, vamos lá. Nenhum. Calma, olha, o que vocês têm disponível o que vocês têm disponível é rodízio de elenco, técnico estrangeiro, característica defensiva, mudanças no esquema tático, característica ofensiva, mudança no esquema tático, ser próximo à diretoria e contrato não ter multa. Pô, quase tudo ponto fraco, gente. Desculpa. O que é ponto forte do Aguirre, Ale, para você? Contrato não ter multa, tem uma coisa que já está circulando aí, que o Aguirre pode ser treinador da seleção do Uruguai. É que o São Paulo só contrata técnico gringo quando o cara tá para sair. E ele pediu isso, viu? Ele pediu isso no contrato. Se for pela terceira vez, São Paulo já pode pedir música. Já pode pedir música. Mas ele tem, acho que são 3 salários, parece que eles iam acordar como multa. É que às vezes a gente sai e não ganha multa também, né? Também, isso acontece bastante. Escolhe aí, pontos fortes do Aguirre. Fortes? Tem algum ali? Característica defensiva, para mim, é forte. É ofensiva, no caso ali. Ah, é ofensivo. Tá enxergando bem, hein, Mula? É ofensivo. É por isso que eu preciso do óculos, tá vendo? Mudança no esquema tático, eu acho que o São Paulo vai ficar mais protegido. Então esse é ponto positivo. Então pode botar lá. Pontos fortes do Aguirre. Ih, rapaz, nossa, que lentidão, hein, querido? Não vai caber. Não cabe no quadrinho. Que coisa feia, mano. Eu acho que ser próximo à diretoria é um ponto muito importante, porque em alguns momentos desse começo de temporada, a gente falou, olha, não sei se o Dorival é o técnico do Raí. Agora São Paulo tem um técnico que é o técnico do Raí. Então mete aí, ponto forte, acho ser que próximo à diretoria. Isso vai jogar a favor dele. Inclusive, isso vai nos permitir agora também cobrar mais o Raí, porque a partir de agora, todo o trabalho, todo mundo que está abaixo do Raí foi escolhido por ele. Ricardo Rocha, Lugano, o técnico e os reforços trazidos. Então agora o Raí tem as 2 mãos no trabalho do São Paulo. Mas isso não é perigoso também, fazendo contraponto? Eu acho que pro Aguirre é um ponto positivo. Raí, não, pro Aguirre sim, mas pro São Paulo. Porque assim, o Aguirre não tá bem. Ele sendo técnico do Raí, o Raí não vai dar mais oportunidade pro cara? Mais, a cobrança vai vir agora em cima do Raí. Eu acho que nesse ponto a brodagem não serve muito, não. Quando o negócio aperta, cara... Não, eu acho. Agora, para trazer, eu acho que é um ponto positivo. Eu acho, quanto melhor for o seu entrosamento, entre executivo e treinador, a tendência é melhor o trabalho andar. Ó, rodízio de elenco, pra mim, é ponto fraco. Jogador brasileiro não gosta disso. Inclusive, ontem o Marcos Assunção, ele estava na Gazeta Esportiva, e ele falou sobre isso. Ele falou, jogador brasileiro não gosta de rodízio. Jogador brasileiro quer jogar. Tem que ter time titular, sim. Então já puxa lá o rodízio de elenco e coloca. É que o rodízio de elenco é o seguinte, use com moderação, que nem a tatuagem que o Gui colocou no Cox. Use com moderação. Essa tatuagem eu nunca vi. Não, o Cox. Não. Eu já tive a oportunidade. Quem fez isso foi a Safada Oliveira. Não. Quem? A Safada Oliveira. Safada Oliveira? Conhece a Safada Oliveira? O rodízio, ele pode ser um ponto positivo. Então, o Roger... Principalmente nesse horário. Nossa, eu tô com fome. Já tô pensando seja ele japonês ou de carne. O Roger fez rodízio com os jogadores do Palmeiras. Então, mas contra o São Caetano, o time não foi bem e a galera cornetou. Então, e ele continuou fazendo, ele fez um jogo de ontem. Ser técnico estrangeiro é ponto forte ou ponto fraco? Esse aí eu vou particularmente não votar, porque é o seguinte, pra mim é técnico bom ou técnico ruim. Sim. Não interessa da onde ele existe um momento também. Vocês todos vão se rebelar contra esse Não, eu vou votar, aí? eu vou votar. Se tem que colocar de lado, eu colocaria no positivo. Foi contratado quando, Diego Aguirre? Agora, não foi? Foi. Então, eu sou contra a contratação em meio de temporada, ou tem que contratar no começo de temporada, para fazer a pré-temporada e sentir qual que é do elenco. O Ale foi muito feliz no que ele disse. Não conhece a base do São Paulo e para mim a base do São Paulo é a salvação. Por isso eu coloco o técnico estrangeiro em ponto fraco. Mas tem técnico brasileiro que não vai conhecer a base do São Paulo também. Eu não coloco o seguinte, é estrangeiro, então é bom. É estrangeiro? Não, então é ruim. Eu não coloco isso. Pra mim, se o cara é bom ou ruim. Mas, vamos lá. Qual foi o último técnico estrangeiro que deu certo no futebol brasileiro? E eu vou te fazer outra pergunta. Qual foi o último técnico que deu certo no São Paulo? Não, São Paulo sim. Muricy. Não, mas 2008. Mas peraí, qual foi o técnico estrangeiro que deu certo
aqui no Brasil, o último. Mas a questão não é estrangeiro, a questão é... Não dá certo. Mas quantos técnicos brasileiros deram certo no Brasil nos últimos tempos? Pouquíssimos. Jair Ventura, Zé Ricardo, são os novos. Abel Braga. Então, mas... Não, o Abel Braga faz muito tempo que não faz um trabalho. Trabalho no Fluminense, eu passei a aplaudir de pé com esse time do Fluminense. Aqui você não coloca entre os 5 melhores do Brasil, entre os treinadores. Não, mas eu acho que o fato de ser estrangeiro ou não interfere então não é ponto forte. Isso. Não, mas também não é ponto fraco, entendeu? Bom, não interfere em nada, eu não sou xenófobo, mas é o seguinte, Osório deu certo? Não deu certo. Pra mim deu. Deu certo no São Paulo? Sim. Ele só saiu porque ele foi Bom, então parei por aqui. Eu acho que ele fez um bom trabalho no São Paulo. O jogador de São Paulo chamava o cara de Gardenal e deu certo. Mas foi o momento em que o São Paulo jogou o melhor futebol nos últimos anos. Ofensivamente, o Aguirre não é o ponto forte do Aguirre. Não. Característica ofensiva. Então já mete pro ponto fraco. Mete ponto fraco. E contrato não tem multa também é errado. Porque já tá pensando na demissão? Não, mano. Ou na saída dele pra seleção do Uruguai? O cara chega no São Paulo e fala assim, ó, eu tô aqui acertando com o São Paulo, só que eu quero uma cláusulazinha aqui no contrato, que se a seleção do Uruguai me chamar, eu saio. Sendo que o técnico do Uruguai não tá bem das pernas. E aí? Não é só das pernas, não, mas ó... Os cogumelos são tão enrolados que ao invés de botar contrato sem multa, eles botam contrato não ter multa. Só pra ficar grande não cabia no negócio. Mas, por exemplo, o Rogério... Ele tem que provar. Ele não chega e fala, não. Você não gosta do Jorginho? Eu gosto do Jorginho, eu gosto do Jorginho. Eu acho ele Jogou bom no São Paulo treinador. também. Jogou. Inclusive, ele foi campeão do mundo com o Raí e com o Ricardo. Eu gosto muito da maneira que ele pensa o jogo. Mas eu tenho um pouco de dúvidas quanto ao ambiente que ele cultiva. Isso aí é um problema mesmo. Vamos tirar só essa tela da frente, que eu não aguento mais ver essa tela. Contrato não ter multa, tá mais pra ponto forte ou ponto fraco? Pra mim, ponto fraco. Pra mim, ponto forte, porque o São Paulo manda todo mundo embora. Forte ou fraco? Se é pra mandar embora, pelo menos economiza um troco, né? Então é forte. Pode pôr forte. Então bota no forte, só pra tirar. Mas, assim, não, é ponto forte. Não, mas é que eu tenho voto de Minerva. Minerva, Não, você tem voto de mim e Nerva. Minerva, Você tá me enervando faz tempo. Pronto, tira essa tela. Ele tá nervoso comigo. Por que ele tá Aguirre assim? tem que Ele não pode provar. acordar O Aguirre cedo. chega com um ponto de interrogação e isso é justificável. Embora eu acho que ele seja a melhor opção que tenha no mercado hoje, não é uma certeza. Chega pra provar, ele tem que O provar. Abel era o nome do Leco. hein? É, O Abel não sairia, O mas Abel era o nome do Leco. Sexta-feira. O Abel não sai do Fluminense Não no meio sai. do contrato. Ele não sai de nenhum lugar. Não Não sai da nem- ponte. Não saiu nem no começo do ano pra ir pro Palmeiras e pro Inter. Sexta-feira teve o no ar, hoje o André, antes da gente, atrasou o estúdio, atrapalhou, né? Eu vou te falar. Tava gravando com o Careca. Dois carecas, o encontro dos carecas. Era espelho? Tinha um espelho? Na não é? sexta, o Luxemburgo veio ao vivo aqui participar do No Ar, sexta-noite. Eu assisti. Eu vim pra cá só pra encontrar com o Luxa. Você veio mesmo? Vim mesmo. Fiquei lá com o Olivério, que é o Assessor de assessor do Luxa, esperando ele chegar. Quando a gente entrou no elevador, eu perguntei, São Paulo te ligou? Ele falou, não. Eu tava achando que podia ser dessa vez, mas não... Ainda fez bem o São Paulo. É. Assim, o programa foi excelente, né? Como sempre. Agora, me assustou a hora que o Vanderlei vira e fala assim: não, a parte tática não é tão fundamental assim no futebol. O que importa é a qualidade do jogador. E isso explica muito por que o Vanderlei, Mas eu infelizmente, está onde está. eu acho que ele não foi feliz. Ele não quis faz dizer tempo isso. que ele não é feliz. Ele não quis dizer isso. Ele foi mal interpretado. Sabe por quê? Porque nos anos 90, quando ele brilhava, ele era o cara das táticas. Ele não foi velho. mal interpretado. Ele falou isso, a parte tática era importante. Não, mas ele não. Ele falou, mas ele falou que não queria falar. Às vezes eu falo uns negócios aqui, por exemplo, eu confundi isso a eu tenho bandeira certeza. da Finlândia com a Islândia. Eu não sei qual que é a bandeira da Islândia. Não. Eu sei. Quem que tá na É que eu Copa? confundi. Qual a da- Islândia, pô. Que é a da bandeira azul e branca. A Finlândia é azul e branca também. Olha só, A Islândia tem um vermelhinho. né, acho melhor a gente começar a falar do jogo as de duas ontem. bandeiras, velho. Mas vocês vão ter oportunidade de falar isso tudo ao vivo com o Lucha, porque ele prometeu que vai vir no de placa. boa. E vai ficar as 2 horas com a gente aqui. bom. Ó o goleiro de vocês aí, ó. Goleiro de Então, vocês. a gente vai falar do cheiro, Gianni. O que você achou do São Paulo ontem? Você Primeiro chegou tempo- perto de ver o jogo? Nossa. Que Não, isso? que às vezes você tá Você foi fazendo outra deselegante. coisa. Não, obrigado, muito obrigado. Você pode estar Você vendo foi outro jogo. deselegante. Foi bem deselegante. deselegante? Tá? Não, eu vi o É primeiro que tempo. vários achei- jogos passando no memorário, de repente você tava vendo o outro. Querido, aqui é profissional. Que é Nós mosaico, estamos o quê? Em busca do bicampeonato. Tá difícil. Tá bem impossível. Tá bem difícil. Tá bem complicado. bem o jornalista votando fica um pouco mais com o difícil. jornalista pra votando não gente. tem nenhuma chance. Chance Se fosse zero. qualquer outra coisa votando, Sim, mas É. tudo Por que bem. eles não Garçom. gostam de nós? manobrista. Não, de mim, eu acho que vocês... Quem gosta o quê? Você é louco. Bom, mas enfim, o primeiro Paulo tempo não ontem. gostei. E o segundo tempo já foi bem melhor. E pra mim esse jogador aí foi o melhor jogador do Cara, São que Paulo, passe Valdívia. do Valdívia. O Jardine foi muito bem nas alterações, Muito né? bem. Ele mudou o time.
Eu achei legal que ele colocou o Lisieiro, que é um lateral esquerdo muito bom, no meio campo. Aquilo que o Ale falou de conseguir mexer com os jogadores. Aí coloca o Lisieiro no intervalo, que é um moleque super promissor, na linha de meio campo. Sim. Tá? Achei legal. Primeiro tempo foi de dormir. Eu gostei do Júnior Tavares, hein? Ele é Gardenal, mas ele é muito melhor que o Edmar, gente. O próximo técnico que chegar no... Ó, Guirri, pelo amor de Deus, o Edmar não pode ser titular do Júnior Tavares. É a cara do Aguirre preferiu o Edmar. É a cara... Tomara que eu esteja enganado. Velho. Mas é a cara do Aguirre preferir um lateral que marque mais do que apoie. É triste. Isso é a cara dele. Mas o segundo tempo do São Paulo eu gostei. Diego Souza começou jogando no meio, depois foi para centroavância. Não me convenceu em nenhum dos dois. O Diego ficou num limbo agora entre o 9 e o 10, que eu não sei mais o que acontece. E o fato dele ter jogado mal no meio e mal de centroavante mostra que o Diego não está mal pela posição que ele é escalado. Ele está mal porque ele está mal. Gente, o São Paulo Hoje gastou... o Diego Souza é banco de São Paulo. O São Paulo gastou 16 milhões em Trellis e Diego Souza. O que eu quero falar com isso? Que o São Paulo pegou 16 milhões, fez isso aqui, ó. Rasgou. O São Paulo rasgou 16 milhões. Na base do São Paulo tem 3 melhores do que o Trellis. Na base do São Paulo tem 4 melhores hoje do que o Diego Souza. A única contratação de nome que pra mim tá dando certo, jogador mais veterano, que ontem foi bem, é o Nenê. O Diego Souza, um erro do São Paulo ter contratado o cara. O jogo do São Paulo ontem mudou no instante em que entraram Valdívia e Marcos Guilherme. E esse é o indicativo. Sim, então é a partir daí que o Diego Aguirre tem que montar o time de São Paulo. É a velocidade, é o Valdívia vindo em diagonal e enfiando bola, Marcos Guilherme agressivo. Então, esse é o pilar hoje do São Paulo. É Valdívia, Marcos Guilherme pelos lados, o Brenner à frente, o Cueva atrás, o time é esse. Ontem o narrador, eu não lembro onde que eu tava acompanhando. O substituto do Cueva é o Nenê. Sim. E não o Diego Souza. Sim, eu não lembro. Porque o Nenê é mais velho que o Diego Souza. Sim. Mas o Diego Souza já é veterano há mais tempo do que o Nenê. O Nenê tem mais vontade de jogar bola. O Nenê tem mais vontade de jogar bola. Agora eu não sei, eu não lembro onde que eu tava acompanhando o jogo, que eu vi o primeiro tempo na rádio, tava ouvindo e tal, blá. E aí o narrador falou que o Trellis, a escalação do Trellis foi um pedido do Diego Aguirre. O Aguirre fez alguns pedidos pro Jardim. Ele pediu para ele não escalar Diego Souza e Trellis juntos o tempo inteiro. Juntos. Eles não jogaram juntos, né? Não jogaram, começaram o jogo junto. Ele pediu para não deixar o tempo inteiro os dois juntos. E ele tinha pedido para ele, acho que poupar o Marcos Guilherme e o Valdívia desde o começo. Foram alguns pedidos que o Aguirre fez pro Jardim. E ele pediu para colocar o menino Kaique. Foi o Kaique que começou. Ele pediu para começar com o Kaique. Sim. Kaique é um jogador que o Diego veio observando e que deve ser utilizado nessa equipe de São Paulo. E que foi bem ontem. É bom jogador. Agora, o Jean, gente, vamos lá. A gente vai falar. É porque agora a gente vai mostrar o protesto que rolou antes do jogo, nos arredores ali no Morumbi. Põe na tela aí, Renatinho. Que o negócio tá... Outro dia eles protestaram na frente do CT pedindo luxa, né? Agora... Depois eles foram apoiar. Foram entraram no CT. Mas esse protesto foi da hora. Foi da hora. Não teve agressão, não depredaram nada. Sim. Foi muito legal. Parabéns à torcida de São Paulo que fez esse protesto. Isso é protesto. Isso é protesto. Isso é legítimo. Isso é um protesto válido. Eu gostei. Olha lá, por favor, devolva meu tricolor. São paulinos não suportam tanta humilhação. Mário Grilo estava aí? Tava. Era esse com a placa, não? Ele estava dentro do caixão, inclusive. Eu lembro que há alguns anos teve protesto no jogo antes do jogo do Pacaembu. Quem tá no caixão ali? Tinha o Aidar, tinha o Leco, tinha o Mansur, que foi, enfim, um dos personagens importantes de São Paulo. O Gustavo, amigo de vocês, estava aí. A Taíde João Guerreiro estava aí. Vários, o Jacobson, que era ex-diretor. Até o Gustavo estava no Santos. Tava aí no enterro do Morumbi. Esses são criativos. Se for o Gustavo tava aí, foi cirrose. Isso aí é Eu lembro que teve o culpado é o Luizão. No Pacaembu que fizeram o Miguel Bastos, que era o Michel Bastos com uma cerveja. Eu lembro disso. Essa foi sensacional. Isso aí que o Guipa falou. Isso aí é legítimo. Fora Leco? Isso é legítimo. Não, fora Leco. Nossa, o Leco é o pior presidente da história de São Paulo, gente. Leleco, leco. Tem muita barriga nesse protesto aí, Guipa. Você tinha que ir lá dar uma... Pelo amor de Deus, só os barrigudos, né, mano? O Ale tinha que estar lá, né? O nosso amigo Denis aí vai participar desse protesto. Agora... acho que eles vão aparecer. Eu só tenho dúvidas quanto ao efeito que isso tem. Acho que, infelizmente, isso pro Leco, o Leco não tá nem aí. Mas que o protesto é legítimo e foi inteligente. Mas é legal, deixando claro que os jogadores não têm culpa. Esse protesto ficou claro que o jogador não tem culpa e
que a culpa é realmente da diretoria. Sim, exato. Essa diretoria do São Paulo, eles citaram todos os responsáveis. Tem que sair essa galera, sair esse pessoal que mama na teta do São Paulo há muito tempo e colocar o pessoal novo lá, pra mudar o São Paulo. Não adianta, chega de leco, chega de familiaridade, tem que botar outros caras lá que gostam realmente da equipe do São Paulo. Cadê a fita? Exato. Que fita, cara? A fita, olha, você já esqueceu. Você lembra da fita que o Ataíde Gil Guerreiro falou que tinha na mão? Verdade. Que ia lascar todo mundo? Deu um soco na cara daquela época. Porque ninguém mais usa fita, cara. O São Paulo hoje, infelizmente, o São Paulo era um time soberano e hoje é um time, cara, que a gente tinha sarro. Agora sim, você tá tentando falar isso desde a convocação da Seleção Brasileira. Vamos aos erros do Jean, que tá esquisito o negócio. Não, a real é que é o seguinte, o gol que o São Paulo tomou já foi atrapalhada dele. Não, né? ele errou na saída de bola e ele errou ao se adiantar. Ele não tinha que se adiantar naquele lance. Ele já tinha errado na saída de bola contra o Palmeiras quinta-feira. Sim. Olha aí, parou no mata-burro. Não, ele não tinha que se adiantar desse jeito. Ele deu o gol pro Edmilson. E o Jean, cara, é simples. O Jean, ele chegou no São Paulo com uma responsabilidade que ele não tinha no Bahia. Ele chegou no São Paulo para ser o substituto de Rogério Ceni. O São Paulo investiu um dinheiro pesado no Jean. E o Jean, neste momento, ele me mostra que ele não tem condição de ser titular do São Paulo. Ele não tem experiência para ser titular do São Paulo. Ele está cru para ser titular do São Paulo. Muita gente fala, não, tem que colocar o cara para jogar, porque gastaram muito dinheiro. Não. Tim cru. Titular do São Paulo é o Sidão, cara, que só saiu porque se machucou. Olha, tem que voltar a ser titular. Eu não vou limpar a barra do Jean, porque tá difícil, porque inclusive estavam chamando ele lá no Morumbi de goleiro drive-thru. Como é que é isso? Você chega, ele entrega. Tem isso aí também. Mas, obrigado. Mas o erro da saída de bola, para mim, ele também é coletivo. Porque ali existe uma orientação para que o time saia jogando mesmo contra a marcação-pressão. Claro que ele pode desobedecer essa orientação. A gente já falou várias vezes com o Fernando Diniz a respeito disso, né? Que foi o cara que voltou a fazer isso com maestria em dado momento. Mas eu acho que é um erro também coletivo. Depois, o fato dele se adiantar ali, não deu para entender mesmo. Agora, eu acho que a gente, o Sidão, que é o preferido aí do Massaranguipa, dessa jumenta chamada Massaranguipa, desculpa, o jumenta foi só um complemento da coisa. O Sidão errou quantas vezes no gol do São Paulo? Bastante. Mas quantas vezes ajudou? Mas pega a calculadora dos cogumelos para botar todos os erros do Sidão, quantas vezes ele errou. E quantas então, ajudou? Acho que é natural que se tenha um pouco de paciência com o Jean. Mas olha o Jean no dia 4 contra o Linense. Ele fez isso aí, inclusive a gente comentou aqui no programa. Olha lá. Ele já tá enrolado faz um tempo. Então, mas aí você não divide essa responsabilidade com o Militão? Porque ele jogar uma bola... Porque aí ele tentou quebrar, não tentou sair jogando nem nada. Mas ele podia ter chutado direto ali. É quando você faz o passe, já joga o gesto, Eu acho que é excesso de confiança. Ele não era pra ele estar fazendo mais o simples? Não, mas aí ele não fez o simples. Não, ele tinha que ter chutado de uma vez, não matando no peito ali. Põe de novo lá. A bola do Militão foi ruim. Põe de novo o lance aí. Foi na fogueira. Foi na fogueira. Ele não consegue chutar de primeira. Como não? Aí, ó, já vira batendo. Lógico. Só se ele tivesse um pé no peito. Não. Vocês estão passando pano pro cara. O cara vira e dá uma bicicleta. Ó, dá um passo pra trás e chuta. Que isso? Então, mas a bola tem que descer, filho. Não, então, na hora que, em vez de ele ir pra cima da bola, matar no peito, ele dá um passo pra trás, a bola baixa e ele chuta. Ah, mas aí eu não sei se ele se sentiu confiante. Não sabia nem onde ele tava. Mas vocês devem esperar, você tá tirando. O goleiro ele bate falta, né? Ele até caminhou outro dia pra bater, ele falou assim, não, volta. Melhor jogo que ele fez foi contra o CRB, que ele não defendeu nenhuma bola. Ele não podia ser... Um goleiro que bate falta, teoricamente, tem habilidade com os pés. Ele não podia ser menos enrolado na saída. Ele tem habilidade. E acho que é justamente por ele ter habilidade que ele confia demais nesse recurso. Deixa comigo. E aí um desvio de concentração na hora de executar esse fundamento, você bota alguma coisa em risco. Eu acho que nesse momento em que ele está chegando agora no São Paulo e se afirmando agora no São Paulo, ele tem que se preocupar o mínimo possível em fazer estripulia com o pé. Sim, primeiro faz a sua, né, garante a moral ali, depois na hora que ganhar espaço... Você já fez muito estripulia com o pé? Não, com o pé não é a minha especialidade. Não, sua especialidade é como? Estripulia mais... Colar mano. Com a mão ou falando árabe. Falando árabe... Com o pé você nunca fez uma estripulia? Não é... Dá pra fazer, cara. Não é, sabe, do meu métier, correto? Não. O Rodrigo tá demais, né? Tá fazendo estripulia com o pé, mano. Sabe o que ele gosta? Ele adora a Joanete. Ah, é? Você não pode ver a Joanete que fica louca. Você já chupou uma Joanete, Rodrigo? Que é? Joanete! Você foi por um caminho
que ele não tem maturidade. Não tem. Agora, no quesito entregar a paçoca, os cogumelos têm que fazer a cartilha. Entregar a paçoca na reposição com os pés ou com as mãos, ninguém vai ganhar do Sidão. Porque ele teve uma fase que ele entregava, mas com tranquilidade. Entendeu? Até porque eu acho que ele veio de uma escola ali do Audax, que gostava de sair jogando, ele entregou muita paçoca. Muitas vezes. Então, assim, eu acho que é ainda precoce condenar o Jean. Sidão ou Jean, quem deve ser o titular do São Paulo, Guilherme Palermo? Pra mim, Sidão, e ainda é o titular do São Paulo. O Sidão só saiu do gol do São Paulo porque ele se machucou. O momento do Sidão era bom no São Paulo. O Sidão tava por cima. Realmente, eu concordo com a Lê, o Sidão errou muito em 2016. E errou muito também no começo de 2017. Mas ele terminou o ano de 17 bem e começou 2018 bem. Eu tô com medo, Zupa, do Jean virar pro São Paulo que o Renan foi pro Corinthians. Sim. Então, por isso que eu acho que ele tem que ter consciência e trabalhar quietinho, trabalhar na simplicidade e conseguir desenvolver o potencial que ele tem, porque eu acho que ele tem mais que o Sidão, para ele ter a confiança necessária. O meu medo é que isso tire totalmente a confiança dele. Acho que hoje o goleiro do São Paulo é o Sidão. Acho que o Jean tem mais potencial que ele, mas hoje o Sidão tem mais maturidade para ser o goleiro titular do São Paulo. Em cima do que a gente pode afirmar que o Sidão tem menos potencial do que o Jean? Em cima do que eu vi o Sidão na carreira e em cima do que eu vi o Jean na carreira. Então, pra você, o Jean no Bahia foi melhor do que o Sidão no Botafogo? Pra mim, sim. Eu acho que o Jean, mais na idade potencial. do Sidão, vai ser melhor do que o Sidão é hoje. Bom, não sei, é o que eu acho. O Jean é um goleiro jovem, que veio das categorias de base do Bahia, que subiu bem no Bahia, e o Sidão é um cara que apareceu há 2 anos. Sim. O Renan, eu vejo mais potencial no Jean. O Renan era um cara jovem, que tinha aparecido bem no Havaí. Sim. E que sumiu. Por isso que a pergunta aposentou. Por isso que a pergunta entre Sidão e Jean não foi sobre Renan. Eu vejo mais potencial no Jean, mas hoje o goleiro é o Sidão. Tem que ser o Sidão. Eu gosto do Sidão, é um cara gente fina pra caramba. Só que ele falhou muito com a camisa do São Paulo. Falou muito, né? Muito. Então, por mais que ele tenha terminado bem o ano passado, é um goleiro em que eu me permito não confiar. O Jean, eu acho que ganhando, entendendo mais o que é o São Paulo, sabe? Pegando essa confiança, se adaptando ao novo clube, eu acho que ele pode dar um pouquinho mais. E o Jean, no clássico contra o Palmeiras, apesar de ele falhar em alguns lances de saída de bola, ele foi importante no primeiro tempo para não virar 4-0 o jogo. Ele fez boas defesas, mas a saída de bola onde ele tem recurso, ele errou no excesso de confiança. Só para dar uma apimentada, assim, será que o São Paulo não ficou procurando um goleiro que também soubesse bater falta para substituir o Rogério, e aí isso pesou um pouco na escolha do Jean? A saída de bola pesou na escolha do Jean, porque ele sabe sair bem jogando com o Então pé. tem que melhorar. Agora vale lembrar, vocês estão aqui meio que conectando o Sidão, quem contratou o Sidão, quem pediu a contratação dele, foi o cara que mais conhece de goleiro no São Paulo. Pra mim, o maior da história do São Paulo, o maior ídolo da história do São Paulo, Rogério Ceni, foi quem pediu o Sidão. Sim. Então, o Sidão, pra mim, tem que ser o titular do São Paulo. Porque foi o Rogério Ceni que pediu. Claro, conhece. O Rogério Ceni foi até mandado embora. Não, mas ele conhece. O Rogério Ceni botou o Sidão no banco. Beleza. Leva ele pro Fortaleza você manja lá, de goleiro. O Rogério Ceni O manja. Rogério Ceni manja. Lógico que manja. Botou o Sidão no banco. Não, botou o Sidão no banco porque ele não estava bem naquele então, momento. É isso. Mas ele manja de bola e ele manja de goleiro. Sim, por isso botou contratou o Sidão no banco. Não, mas o Sidão voltou Indicou melhor. deles quando o Guilherme era reserva da Ponte. Aí, tá vendo? Resultado... O Rogério indicava os caras pra ele não sair nunca do gol, né? Os caras lembrar dele toda hora. Malandro sou eu, né? Resultado da enquete, de placa sim ou de placa não. Diretoria acertou ao escolher o Diego Aguirre. Ali meio empatado, 47% de placa sim, 53% Gera uma dúvida mesmo, natural de placa que gera não. uma dúvida. Pois não é. é o técnico afirmado. Participação do amigo internauta, como diria aquele outro apresentador. Põe aí na tela a galera que tá assistindo ao Outro programa. apresentador, porque você é um. Não. Ah, mas de novo, Katsu. Peraí. Olha lá, flagrante do Gui pro final de semana. Olha lá com a gatinha, tá com a gatinha. Trocou a Pi pela gatinha. Deixou a Pi de lado. Eu mando as naves que eu tô pegando assistir o programa, aí as minhas, vamos ver e tal, falam que eu sou galera da tentando TV. ajudar ele. Aí eles ficam colocando esse troço, falam que eu sou parecido com o Alfa. Não é parecido. Peraí, você falou as é o naves Alfa. que eu tô pegando. O Alfa é um ET, cara. Tá totalmente aí dentro do Não contexto. parece, ó. É igualzinho. Vai, bota outra aí, participação. Nunca Tem ninguém mais pareceu uma. tanto com outra pessoa. Ó, Iula, a Panda tá igual a Central Cogumelo, prestando atenção ao programa. Olha aí. Que isso, bicho. Sensacional. Cogumelo chegou segunda-feira só na rebordosa. Beijo, Iula. Ó,
Seguinte, vamos pro intervalo. Já tá querendo, né? Não, rapaz. Já tá querendo, né, danado? Eu não entendi esse look que falando. passou. Ele não mandou um beijo pra um ouvinte, pra um telespectador até hoje. Isso aqui não é rádio, A primeira mina que aparece ali, beijo, Lula. Beijo Lula? Teve Mano, ele beijo tá Lula? demais, O nome Que da lance, menina é velho. Yula, cara. Você não leu? O nome dela é Yula. Ele Tá, mas nunca você mandou soltou um beijo beijo pra em Lula? ninguém. Eu já mandei beijo pro porteiro, a Quem pizza mandou? chegou. Obrigado, Severino. Beijo. Ih, mandou. Sem querer, você nunca mandou um beijo pro porteiro? Mó safado, sem vergonha, mano. Vamos pro intervalo. O que foi, Renatinho? O que é pra falar aí? Um beijo Lula e vambora. Segue aí. Ah, rapaz, amanhã só tem Champions League. Põe aí a chamadinha na tela. Não, eu sei que tem mancha de Sevilha, mas vamos mostrar ou vamos direto pro clipe? Vai discutir com ele assim ao vivo? Ah, os cogumelos estão atrapalhados. Então, vamos pro aconteceu. intervalo. Mas, ó, pingou agora. Não desiste, não. Bota ali. United Manchester Sevilha. United e Sevilha. O jogo às 15:05, né? Sim. Sim. Muito bem. Só na quarta-feira que tem jogo mais cedo. Tem jogo às 2h45. Tem jogo em 2 horários. Amanhã- Na terça-feira são os 2 jogos no mesmo horário. Às 16h45. Correto. E a transmissão abre às 4 da tarde. Então tocou o hino. Eu preciso me recuperar. 2h05 Nossa. de programa. Rapaz, sem Na volta tirar. tem Palmeiras, hein? Sem tirar. Assim que é bom. Você também não tira daí. Beijo Lula! Lula! Espetacular o Derrê, vai tentar girar, girou, toca de cabeça. No chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela sarra com o bumbum no chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela... Segura. Parei. Você não ficou cantando Tim Maia no intervalo, me fez pegar o violão, lembrar da música, aí volta do break, você tá cantando um funk. É, ele me obriga praticamente a fazer isso. Vou pedir. Pra você coisar, Vou pedir pra você coisar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro. Meu amor, Vai, Guilherme! a semana inteira fiquei esperando. Tá tirando, mano. Esse é o Axel Rose de Tá alto. tirando, mano. Sensacional. Não, é sensacional, Essa mano. época que o Gui platinou o cabelo, entendeu? Olha Não. lá o Enio Eduardo, o Guipo Oficial participando do Soundtrackers. Ó, dias 30 e 31 de março tem show no Bourbon Street. Quero ver se Finalmente, você hein? vai. Eu vou. Em algum. Eu vou. Larga um pouco dessa quebrada É aí. 30 e 31? Sexta e sábado. Sei. Você escolhe um dia, ou 30 ou Você 31. vai on Sexta. fire, né? mano? Não, on fire, passando por mas lá cima, não, mano. É outra pegada. Que outra pegada, Tem que tio. levar um bombonzinho. É? Uma nave. Combina com a Pam. A Pam às vezes vai. Quem? A Pan? Pam. É mesmo? E aí, Pampam, Prado, vamos lá comigo. A Hilda vai? Ai, Pampam, meu Prado. Deus. A Yulia, vai. Quem? Você mandou A um salve, Yulia? a Yulia. O cara mandou um salve pra uma Pô, você mina tá ao muito vivo, mano. carudo, velho. Eu tô muito o quê? Pô, vamos fazer uma limpeza nessa cara de pau. Carudo? Pelo amor de Deus, mano. Por que você acha isso de Dando mim? lance na TV, Eu tô velho. cara de pau. Você não tem envergadura moral pra dizer que eu tô cara de Se bem pau. que eu não tenho mesmo, Que cara, você é o porque- maior vagabundo que eu já conheci em toda a minha vida. Senhora, mano. Você Se tira a eu mulher do teu contar quarto. metade das tuas moleque. histórias aqui, Seu moleque. você nem volta pra casa. Não. Posso contar meia? Não, tô falando. Não. Você tá falando num passado muito distante que já Você não, gosta de doces? que já não me Ô, pertence lá. mais. O melhor foi o jeito que ele mandou o salve, você viu? Ele abaixou a cabeça e disse, beijo, Julia. tipo, Só pra dar uma disfarçada. Tipo, ninguém ouviu. Beijo, Julia. ó, ele falou assim, mandou aquele zap gostoso, aquele contatinho bacana. Assiste aí, Falou assim, ó. hoje eu vou te mandar aquele, É. aquele beijinho. Beijo, Lula. Beijo, Julia. Oi? Oi? O que você falou? Como é que é? Tá tipo Somebody Love, assim. Beijo. Viu? Já viu? Ninguém viu. Agora, eu também tenho que mandar não sei se é um beijo ou um pedido de desculpas, Ó, que é isso porque aqui? houve um quê? O cara tomando um shake ao vivo. 3 horas de programa, malandro. Meu nutricionista falou, você vai catabolizar. Eu meti um shakeão, moleque. Catabolizar. Quer pegar a catacumba? Que é isso? Daqui a pouco o cara abre lancheira aqui do Star Não, Wars isso e... não, a marmita não. Toma. Mas o que acontece? Que eu tive um probleminha dessa semana passada, na sexta-feira, com o Dr. Pompeu. Doutor Pompeu. Urologista. O urologista, meu. Já conhecemos. Né? Conhecido já de Sim, verdade. Fazia muito tempo que eu não fazia o exame, ok?
E aí eu estava um pouco desacostumado, porque é uma coisa um pouco que invasiva. Doutor Pompeu, como é que o senhor tá com as 2 mãos no meu ombro? Essa história toda. Aí fui lá no doutor Pompeu, me coloquei naquela situação um tanto constrangedora, né? Imagina. Aí eu, mais pro doutor Pompeu do que pra você. Logo no início do exame, eu senti um pouco, né? O golpe. Sei. Acusei o golpe. Acusou. Aí o Pompeu falou assim pra mim, calma, Lê. É normal nesse tipo de exame uma pequena ereção. Não. Aí eu peguei de pronto, respondi a ele, falei assim, não, Pompeu, sinceramente eu tô tranquilo. Ele falou, não, eu tô falando de mim. Claquete, por favor. Não, parei. Os caras estão almoçando em casa. Nossa, Sim, mas isso aí é coisa Deus de do ciência, céu. isso aí é medicina, isso aí é bom, é importante a pessoa o quê? Se conscientizar. Nossa, ok? mano. Mas quem sentiu foi o doutor Pompeu. Ele falou que é comum. Nele e você. Ele falou que é... Você também ficou do mesma maneira? Para. Eu não vou falar aqui, sabe? Não Não. vou mais, porque o exame é importante. Marcamos então para o final dessa semana. Final de semana? À Tá noite com uma garrafa de vinho. Mas os dois sentiram a mesma coisa. Tem que ser recíproco. Tá, você A relação quer alongar com o médico. o assunto? Ele quer. Ele Não, quer. manda um beijo pra Yulia Quem de tá novo. alongando o assunto é você. É o doutor Pompeu. Você bateu a claquete já? Já bati, quer que eu Bate faça mais isso? uma vez. Palmeiras, cara. 3-1 e 3-1. 2-0. 3-0. Meu Deus do céu, peraí. Dá um Waze pro nosso apresentador, que ele tá É que perdidinho. foram 8 minutos de abertura de bloco, eu saí do ar um pouco aqui. Correto. Doutor Pompeu te Ai, desestabilizou. 2 golaços do Scarpa Sim. E o gol do Fernando. e o gol do moleque. O que eu achei legal foi o seguinte, na segunda-feira os reservas jogaram contra o São Caetano, jogaram mal. E o discurso foi, olha, os caras vão aproveitar a chance que tiveram. Ontem, só 3 titulares jogaram, o Thiago Martins, o Bruno Henrique e o Dudu. O resto, time reserva. E dessa vez eles aproveitaram, porque o Palmeiras fez, do primeiro ao último minuto, uma boa partida, boa atuação, melhor que o Ituano o tempo inteiro. Foi um time intenso, foi um time criativo, que tentou criar pelos lados, tentou criar pelo meio. Então a molecada, os reservas, de uma maneira geral, aproveitaram bem a chance. O Scarpa, a atuação que ele, o nível de atuação que ele teve ontem, já é algo que a gente pode transportar para a disputa. Está aberta, enfim, está aberta a disputa. Até ontem não estava, entre ele e o William. E eu achei muito legal o Fernando entrar, porque o Fernando, ele não é um centroavante de ofício, como o Papagaio é mais, porte físico e tal, mas o Fernando, ele é mais habilidoso. E ele realmente lembra o Gabriel Jesus, não só porque eles são amigos, mas lembra na característica de jogo. Pode jogar de 9, pode vir de lado, pode vir na diagonal, e ele oferece isso. Ele entrou muito bem. O Palmeiras souber cuidar desse garoto, vai ter um potencial de um atacante bem interessante. Então o jogo ontem foi muito legal de ver. Foi bacana. Antes de vocês falarem, eu vou chamar o Roger Machado, falando do Scarpa. A gente volta a resenhar aqui no estúdio. Fala, Roger. O Scarpa, ele tem facilidade de jogar nas 3 posições do meio. São jogos diferentes, né, quando ele joga pelo lado direito do campo, né, de ponta esquerda, ponta direita, que daí ele tem a finalização, trazer para dentro e para chute. Né, quando ele joga do lado esquerdo, que ele consegue ser assistente, né, de um centroavante, como o Papagaio foi hoje, que estava na área. Mas também fez o seu segundo gol pelo lado esquerdo do campo também, um chute cruzado. E como articulador também, né, pela destreza que tem de jogar numa área do campo onde é muito congestionada. Né, e eu me recordo, né, da chegada do Scarpa e dessas dúvidas todas, né, que eu disse que o Scarpa teria que cavar seu espaço. Né, e o Scarpa agora, né, se evidencia, assim como muitos hoje que atuaram bem, né, para uma vaga, né, entre aqueles que entram em campo, entre os 11. Tá aí o Roger falando da versatilidade do Scarpa. Eu já jogo para você, Guipa, a pergunta que está na tela. Quem deve sair para o Gustavo entrar? Eu tiraria o William. Ainda não tiraria o William, mas o William é o primeiro da fila. Eu daria mais uma oportunidade para o William, daria mais uma oportunidade para o Scarpa mostrar se realmente ele... a mais. Não. Pra ver se Um a jogo arbitragem vai William, perceber. um jogo William, outro jogo Scarpa. Pra ver se Não assia- colocaria logo de cara o Scarpa na equipe titular. Eu começaria o próximo jogo com os titulares com o William fazendo a função, mas já deixaria o Scarpa sobre aviso. Porque o Scarpa, se a gente parar pra ver, foi o primeiro jogo que ele jogou realmente o futebol que ele apresentou no Fluminense e encantou a todos. Ontem, pra mim, ele foi o melhor da partida. Mas eu quero destacar uma coisa...
já respondendo essa pergunta, William, mas saindo um pouco da pergunta... Não, fica à vontade. Eu quero o programa é teu aqui, Dó. Nós temos até as 2. Vai, fala todos os assuntos. É muito rápido. Eu quero destacar a postura do Palmeiras em campo. Gente. Ninguém deixa você falar. Ninguém deixa eu falar. Você viu? O Zupac, ele ficou falando 5 minutos. E você, ô porrolha gorda. Você tá perdendo... Porrolha gorda. Você tá perdendo seu tempo falando dele. Pro Calçado não adianta, pois só, né? Não pode. Agora, a postura do Palmeiras, cara, desde a derrota pro São Caetano, é outra. Eu não sei se o Roger Machado deu uns 220 nos jogadores, eu não sei. Mas a postura do Palmeiras ontem, a postura do Palmeiras contra a equipe do São Paulo, foi totalmente diferente da postura que o Palmeiras vinha adotando e mostrando em campo desde o início de 2018. O Palmeiras começava o jogo, tinha uma facilidade absurda em atacar, fazia um golzinho e se fechava, meio que tirava a perna. E até por isso... Passou mal contra o São Caetano, perdeu para a equipe do Corinthians, muitas vezes faltando raça em alguns jogadores. E depois do jogo contra o São Caetano, especificamente, o Palmeiras mudou. O Palmeiras vai o tempo inteiro para cima, o Palmeiras agride o tempo inteiro, é agudo o tempo inteiro, mesmo vencendo o jogo, não cansa de atacar. E eu acho que é isso que o torcedor do Palmeiras espera, e eu não espero menos desse time do Palmeiras, para mim, ter o melhor elenco do futebol sul-americano. Agredir o tempo inteiro, ir para cima dos seus adversários, e não fazer corpo mole como estava fazendo. O senhor agora terminou? Terminei, obrigado. Foi bem breve, né? Ali nessa seca do futebol brasileiro. Falando em seca, a melhor pessoa pra você falar, não pega a ninga, viu? Nossa, ele tá impossível, né? Disparou agora. Esse negócio que você tomou aí... Ele engoliu a Rádio Mix e a Rádio Bandeirantes. Engoliu outras coisas também. Tem um pré-treininho aqui. No antidoping agora, se fizer, ele não passa quando acabar o programa. Não é um desperdício... Mais bomba que a faixa de Gaza tem aí nessa seca do futebol brasileiro, o Scarpa na reserva... É um negócio que me dá uma agonia, cara. A gente tá jogando toda a rodada pra gente ver o cara em campo. A gente falou um pouco sobre isso aqui na semana passada. Eu acho que o Roger poderia ter ajudado nessa entrega de um melhor futebol do Scarpa se tivesse dado mais moral para ele, mais minutos para o jogador. Eu acho que o Scarpa é um jogador especial e que tem que ser titular do Palmeiras e já poderia jogar, tá entre os 11 preferidos do Roger há algum tempo. Mas aí nessa de, não, tá chegando agora e tal, não sei o que, ele demorou muito para que esse momento acontecesse. E assim, eu respeito muito o momento do William, porque é um jogador que se dedica, talvez não, é o cara que mais corre no Palmeiras. Sim. Só que o William jogando no seu máximo e o Scarpa jogando no seu máximo, não dá para conversar. Então assim, eu acho que o Roger demorou muito para... na verdade, o Roger não deu espaço para o Scarpa arrombou a porta. E principalmente com uma atuação como... a de ontem. Dois golaços, não foram gols normais, foram dois golaços. Pelos dois lados, o que mostra como ele é versátil, né? E aí o que acontece? Entra muito no que o Gui falou de um time que quer, que está a fim de correr. Isso aconteceu contra o São Paulo e aconteceu no jogo de ontem. Independente da falta de entrosamento, porque a discussão aqui foi a seguinte, contra o São Caetano, né? Isso. Não, mas não tem entrosamento. Não, se o jogador quer, ele faz acontecer. Sim. Ontem o Palmeiras fez uma boa atuação, com bons jogadores. Você pegar o seguinte, o Tietê, para mim, na lateral direita, é reserva imediato do Marcos Rocha. O Luan, se jogar o que ele pode jogar, ele tem que ser titular do time. O meio-campo foi Bruno Henrique, não mais o Thiago. Bruno Henrique de primeiro, me agrada muito. Moisés jogou, né? Moisés e Guerra. Bruno Henrique e Moisés jogaram muito bem. E aí depois você ainda tem numa linha ofensiva, tinha o Scarpa e tinha o Dudu, quer dizer... E o Papagaio. E o Papagaio, mas você tem bons jogadores. Se esses caras quiserem correr... E aí não tem o desentrosamento que foi citado contra o São Caetano. Se eles quiserem, acabou, eles vão fazer uma fumaça. O Scarpa é tão diferente, é tão inteligente, Zupac, que eu vi uma entrevista dele depois do jogo ontem, falando sobre o segundo gol, que foi um golaço. E ele falou assim, na verdade eu errei aquela bola, porque eu costumo bater naquela bola cruzada. Sim. E saiu na paralela e acabou dando certo. Até esse nível de... E o Roger, ele mexeu bastante, porque o começo de cada tempo, do primeiro e do segundo, ele começou com o Scarpa na esquerda, Dudu na direita. No decorrer dos dois tempos, ele inverteu. E eu sinto o Scarpa mais confortável mesmo na direita. Você vê que o primeiro gol, a hora que o Guerra puxa, ele já fecha na diagonal, que é o movimento perfeito para ele bater de canhota. Aí ele bota a bola na forquilha, ele é muito feliz na conclusão. Então ele de fato é um jogador especial e é um cara muito inteligente de leitura de jogo. E eu queria aqui elogiar mais uma vez fez um bom jogo o Bruno Henrique. Desde que o Roger coloca o Bruno de titular, ele cresce muito, chega no ataque, sabe, fisicamente bem para ir e voltar. É um cara que nessa atuada
mesmo o Moisés sendo mais técnico, nessa pegada vai ser complicado para o Bruno Henrique sair do time. Só deixando claro que quando eu digo que o William merece ainda a titularidade, é questão de tempo para ele ser reserva. Sim. Eu só tô tentando pensar com a cabeça do Roger, que até o momento ele tem sido extremamente coerente nas suas colocações e nas escalações. Então assim, o Gustavo Scarpa é melhor do que o Guerra, por exemplo, começo de 2018, ele é melhor do que o Guerra, mas o Guerra está à frente, está no Palmeiras há mais tempo, então ele começou com o Guerra. Nesse momento, o Gustavo Scarpa hoje, o 100% do Scarpa é melhor que o 100% do William? Sim, mas o William ainda não fez por onde ser reserva do Palmeiras. Acho que até por isso que o William vai continuar. Também, né? Até por isso, eu acho que o William vai continuar e deve continuar, até para não perder o grupo, não perder o ambiente. Ele tá com o grupo na mão, cara. Falando nos reservas, quais reservas vocês acham que passaram no teste? Bom, o Scarpa, chamando o Scarpa de reserva, porque é o que ele é hoje. Né? É estranho chamar o Scarpa de reserva, mas hoje ele não é o titular. Moisés foi bem. O Moisés jogou direitinho. O Luan foi bem. O Luan jogou mas direitinho. O Moisés é reserva, ele tá só esperando ficar 100% para entrar. Então, pois a questão do 100% ela é relativa, né? Hoje ele é reserva. Mas eu acho que hoje, será que ele não... Eu acho que tem um fator positivo aí pro Moisés, pelo menos eu tô torcendo para que isso aconteça, porque gosto de ver o Moisés jogando. Sim. Eu acho que hoje, se o Felipe Melo não pode jogar, quem entra é o Moisés. E aí ele volta o Bruno. Esse é um ponto. Pois é. E acho também que o Moisés já conseguiu ultrapassar o Tietê. Então, se o Bruno Henrique não pode jogar, eu acho que ele não põe o Tietê e põe o Moisés. A gente precisa ver como que o Tietê, como que o Moisés vai marcar. O problema do Moisés não é a parte ofensiva. O problema do Moisés é vigor físico e marcação. Mas sabe que ontem... ele não machucar. Se ele não machucar, já tá bom. E mesmo no primeiro tempo, em alguns momentos, o Moisés ficou mais e o Bruno saiu. Sim. Então encaixou bem. O Moisés e o Fernando aproveitou bem a chance. O Everton jogou também, né? Jogou. Foi pouco exigido, mas quando foi legal. Foi ok. Foi legal. O Everton é questão de tempo. A real é essa para ser titular do Palmeiras. Porque o Jailson e o Fernando Praz são veteranos. Ó, a gente tá tentando fazer um programa sério, mas tem uma certa dificuldade. Porque a audiência também não colabora, porque eles já perceberam que isso aqui é um sanatório esportivo. Que isso? Alf logo após o picadinho de gambá. Eu queria saber aonde que existe tanto meme do Alf na internet, o Alf é maravilhoso, mano. Isso, o Alf tá voando, cara. O Alf desesperado tentando tirar um pedaço do papel higiênico. Eu não sei se era essa era a tua estratégia, mas você conquistou o povo brasileiro. Eu conquistei porque eu sou um cara legal, não porque eu pareço o Alf. Não, acho que... Bom, mas enfim. O importante falando aí que eu tô com saudade. É mais pelo Alf. O importante é que você conquistou o povo brasileiro. Você acha? Eu até. Você não vê? Mesmo carinho, sendo chamado de Alf? Não, a gente só brinca com quem a gente gosta. Cadê o Alf que não vai falar nada aqui? Cara. Não é? Então tá bom. Eu sou Alf mesmo. E daí? Os cogumelos estão loucos. Bom, chamando aqui há um tempão. É isso. Um beijo pro Orlando Drummond, não é só pra Yula não, é Orlando Drummond, o dublador que faz o Alf. Faz o Scooby-Doo também. Tá, agora ele quer dar uma minimizada. Já entrevistei. Grande Orlando. Quem não deve estar gostando dessa brincadeira, naturalmente, é o Alf. Comparado com essa mula, mas... Não, tô falando outra coisa, não tem nada a ver. Vai, segue aí. Continue participando com a hashtag de placa dos diversos assuntos sérios abordados neste programa. Quando estiver falando, cala a boca. Não, é que eu tenho que elogiar quem tá em casa. Bate aí, Gui, pra você. Vai. Eu? Você é brabo, bicho. Aí, ó. Isso é mesmo. Leva jeito, hein, da hora, hein, moleque. Você tem massa, mais massa. Garoto claquete. Se bem que eu não treinei esse fim de semana. Esse fim de semana eu estraguei, bicho. Por quê? Porque é muita festa. Fim de semana não foi mais pra treinar, né? Fui na festa do TIM, final de semana, no sábado. Um monte de gente que acompanha a gente no negócio. No estádio você não vai ver Botafogo e Corinthians. Eu fui semana passada no jogo do Santos e Corinthians. Ele é um cara tão visionário que a Amy ligou pra ele e ele foi na festa do TIM. Os dois morreram. É o TIM, é outro TIM. Tá chegando a hora, hein, nego? Cala a boca, mano. Chegando... Eu odeio Aurora, leva brincadeira. Você tem medo de morrer, Ale? Eu tenho, mano. 2-0 Corinthians. Foi um jogo ruim. Primeiro tempo, muito calor, os times não jogaram, foi assim, jogo duro. O jogo do Palmeiras foi um jogo legal. O jogo de São Paulo, o segundo tempo, foi legal. O jogo do Corinthians foi ruim. O Corinthians criou um pouco mais no segundo tempo, mas foi um jogo ruim. O Corinthians chegou num ponto no segundo tempo em que ele tinha, pelas pontas, né, naquela linha de 4 homens à frente, mais à frente, pelas pontas, os moleques, como gosto de ler, a geração sub-virgem, que era o Vital e o Pedrinho. Quem tava ali no meio de referência? Sheik e Danilo.
Conseguiu ter os moleques na frente e os coroa no meio. Pra dar equilibrada na média Quando de o idade, papai né? vai levar as crianças pra passear, pra jogar bola no Agora, parque. o jogo foi realmente ruim, mas os pontos positivos pra molecada. O Matheus Vital é muito bom de bola, cara. Pedrinho meteu uma bola. Pedrinho também tá voando, tá ganhando um pouco mais de massa, tá conseguindo bater de frente com tem os que ter mais jogadores minuto do pra outro jogar. time. Eu entendo que fisicamente ele não tá o ideal, blá blá blá. Mas o talento que o Pedrinho tem, o Corinthians não pode abrir mão disso. Ó, o Carilli tem que botar o Pedrinho mais pra Eu jogar. vou falar uma coisa pra vocês. Fala. O time do Corinthians de 2018, a gente tava falando no começo do programa, pra quem chegou agora, do Jô. Que o Jô, se estivesse no Corinthians, na minha opinião, seria convocado e não o William José. Esse time do Corinthians hoje é um time com mais opções do que do passado. ano passado. Claro que sim. O Corinthians, se tivesse hoje Não, um Jô, o Corinthians ia estar muito melhor no Campeonato Paulista, não tem a menor o time dúvida. titular é pior e o banco é melhor. Sim, o banco sim. é melhor. Ó, o Corinthians tem Matheus Vital no banco de reservas, que pra mim ele tá pedindo passagem e vai ser titular a qualquer momento. O Maicon é reserva. O Ralf também é reserva. Mas vocês sabem qual foi o jogador mais elogiado na coletiva ontem pelo Carilli? Mantuan. Romero. não Fala, Achei que tinha sido Carilli. Mantuan. Eu gosto de analisar o jogo sempre depois, mas que bom que ele está irritando os adversários, porque eu não está me irritando não. É o Romero que eu conheço, né? Gosta desse jogo enroscado, gosta desse jogo pegado, né? E também que cresce nos grandes jogos, né? Que bom que ele está irritando só os adversários, por enquanto. Ele irrita alguns comentaristas também e alguns torcedores. Ele né? deu assistência Não, pro não gol. irrita, não. Ele só... Eu acho que ele tentou fazer uma jogada lá, uma cortina de fumaça no lance lá do negócio estrangeiro e tal, que pra mim não pegou, né? Pra mim, evidentemente, ele quis reverter uma situação. Mas o Corinthians entrou em não campo com uma conseguiu. camisa contra a xenofobia, né? Aproveitou essa história pra fazer uma campanha. Então, mas aí eu acho que é o trabalho do treinador. Aí é o lance que ele faz, a assistência pro Henrique. Isso. Eu acho que não vão botar o lance em que ele acaba tropeçando na bola, Aquele meme que rodou, que ele é agredido pela bola ele no não jogo. fez porque é um grande pouco jogo, não. forte também pro horário também, né? Mas é natural que o Fábio Carilli, ele defenda o seu jogador, principalmente um jogador titular. E ele sabe que o Romero irrita os adversários mesmo, né? Com a catimba toda. Eu tenho certeza que o Fábio Carilli, se ele for assistir um jogo, ele gosta de futebol, imagino que sim. Aí ele vai assistir um jogo. Ele, como espectador de futebol, como amante do futebol, ele não vai gostar de ver o Romero lá. Então, mas é natural que ele fale a respeito de um jogador importante, taticamente, como é o Romero, que dá a sua contribuição ao time, ele fale bem, defende o jogador. Ele se doa muito, o Romero, né, então, cara? Acho que ele por foi isso que o cara ele convocado valoriza. pela Por isso a Central Cogumelo quer saber, Romero é o melhor jogador do Corinthians no momento? Não, longe acho que não, disso. nunca Tem foi. pelo menos uns Mas 5 agora eles melhores. deram um Não, tapa uma bonito. perguntinha safada, hein, meu Deus Eu do não sei céu, se hein, pode gente? falar isso, mas Nossa, isso, um abraço aí, Thiago Ventura, Marcelo D2, Bob Marley, em memória, vocês deram um tapa bonito nessa o pantera agora. Romero hein? hoje, ele é titular do Corinthians porque o Carilli, ele é um cara que Ele não é o prioriza melhor o da sistema posição. defensivo. O Pedrinho é melhor que ele. Sim, mas qual que é a diferença, Ale? O Pedrinho não marca tanto, não recompõe Não marca tanto. nada, né? Exato, o Pedrinho não tem o vigor físico que o Romero tem. E o Carilli privilegia o sistema defensivo. E com o Romero sendo atacante do Carilli, o time fica mais defensivo, o time fica mais compacto, o time fica mais forte em termos defensivos. A Central Só que ele é Cogumelo atacante, levantou né? Não, sim, eu o dado que ele tem mais assistências que o Jadson e o Cleison, o Romero. Não, mas Mesmo número eu cravado. prefiro, em relação ao Jadson, não, mas se você falar assim, ó, escolhe um dos dois pra você ter no seu time, Romero ou Cleison, eu escolho o Romero. Eu escolho o Romero. Em relação ao Jadson, não. E ele não é o melhor jogador do Corinthians. Aliás, ele nunca foi o melhor jogador do Corinthians. Mas a titularidade dele, pra mim, ela é justa e ele conquistou isso com os méritos que ele tem. Agora, melhor do time ele não é. Não é, tá longe disso. O Rodriguinho, por exemplo, tá jogando muito mais do que o Romero. Sim. O René Júnior, que machucou, infelizmente, tá jogando mais do que Não, o mas Romero. quem tá jogando menos que o Romero? O É difícil, Cleison. O Cleison não me convence. Não, mas peraí. enfim. O Cleison é melhor que o O Romero. Cleison eu pega a acho. bola, tem um Ele vai marcador, pra você é meu cima, marcador. Pega a bola, ele vai pra dentro do marcador. Sim, mas nos 90 minutos eu prefiro o Romero ou o Cleison. Olha a pergunta que tá na tela. Há muito, nossa. A Central de Cogumelos Nossa. viaja muito das perguntas. Quase lá, né? Completamente. Também, pelo que eles fazem durante o programa, que vocês viram alguns flashes aí Normal. durante a placa de hoje. Agora, o Carilli elogiou na coletiva, e eu acho que também é importante ressaltar, o Mantuan, o Guilherme Mantuan, que é volante de origem, já tinha treinado em outros momentos da carreira, até na base, como lateral direito, e esse não foi efetivado como reserva do Fagner. Primeiro jogo dele como titular, ele jogou direitinho. Sim. Ele é talentoso, uma cabeça ótima. Assim como o Fernando do Palmeiras, se o Corinthians souber
tratar desse garoto, vai ter um bom jogador durante um bom tempo. Na semana, o Corinthians joga contra o Deportivo Lara pela Libertadores, quarta-feira. O Sheik foi titular ontem. Você acha que tem alguma chance dele entrar de titular pela Liberta no meio da semana? Cleison Romero, Jadson Rodriguinho. É isso aí. Eu entraria com o Sheik no lugar do Romero, ainda mais jogando em casa. Eu usaria o Romero para jogos fora de casa, para recomposição de defesa. Mas é o artilheiro da Arena, mas eu colocaria o Sheik. Eu colocaria o Sheik. Para mim, Sheik titular, melhor que o Romero. Treinador, o que você faria? Eu acho que ele vai manter a coerência dele, que ele acredita. E é provável até que o Corinthians tenha dificuldades, porque a gente já falou que com essa formação e com esses jogadores, o Corinthians tem dificuldade no momento ofensivo, mas ele está se preparando para os grandes jogos. Então ele vai manter esse time. E até a ausência também de um jogador para a posição de centroavante, né? Então ele mais ou menos ele fez ali o que ele podia fazer, deu o seu jeito. E esse jeito que ele deu não é para os pequenos jogos. Pequenos jogos ele vai se virar com o talento individual dos jogadores, numa jogada aí isolada, mas para os grandes jogos ele está muito bem organizado. E quem aos poucos está cavando, está longe de brigar definitivamente pela vaga, mas quem no jogo de ontem dos reservas, aquela pergunta que você fez sobre o Palmeiras, é o que o Guipa abriu falando. Quem está incomodando um pouco mais aí para brigar por um espaço é o Matheus Vital. Muito bom. Que é questão de tempo para ele, enfim, entrar numa briga, porque ele tem muito talento e ele consegue competir mais. No jogo da Colômbia ele chegou a jogar de centroavante, então menos Sheik e mais Vital. Aliás, esse é o caminho do Corinthians. Nessa lógica aí, o Michael também é o primeiro reserva ali em muitas das funções desse meio-campo. Então, por exemplo, amanhã o Gabriel não pode jogar, que está jogando muita bola. Eu não coloco o Ralf para jogar. Eu coloco o René ali. O René tá machucado. Não, sim, mas eu tô falando com todo mundo à disposição, porque muita gente pode pressionar ou até se sentir pressionado a escalar o Ralf no meio campo. O Michael, pra mim, ele é o 12º jogador. Eu ainda tenho dúvida de quem é o lateral titular do Fábio. Se é o Maicon, com o René podendo jogar, ou se é o Sid Clay. Sid Clay não foi mal em nenhum dos dois jogos, jogou até direitinho. Isso a gente só vai saber a hora que o René tiver Vale lembrar que o Maicon, para aqueles que estão dizendo assim, o Maicon está jogando improvisado, está fazendo só um quebra-galho, o Maicon jogou um ano na base do Corinthians como lateral. Inclusive em 2014, quando o Corinthians é campeão da Copinha, o Maicon, ele era reserva daquele time, mas afinal ele joga de titular, se não me engano, na esquerda. Sim. Eu acho que o Arana, que era o lateral, não pôde jogar aquela final. Falando em Maicon, claquete aí. De novo? Que ontem, Michael Jackson? do Grenal, o Maicon foi tirar a moedinha ali com o D'Alessandro pra ver quem ficava de qual lado do campo e tal. E os caras já arrumaram treta. Nunca vi isso. Antes do jogo. Nunca vi. O D'Alessandro é casca de ferida mesmo. O cara briga no paro ímpar. Não, nunca vi isso aí na vida. É inacreditável. E os juízes são banana. Porque enfia cartão dos dois. Mas não começou o jogo. O problema deles. E era o Vin Diesel cover, né? Era o Pierre Gonçalves. Com a lupa no detalhe. Enfia o cartão nos dois, cara. D'Alessandro é uma mala, essa é a verdade. É mala. E vou falar, o D'Alessandro só não fez uma falta dura, não foi expulso, porque o segundo tempo foi do Inter. Porque se o Grêmio tivesse vencendo o jogo, dando aquele toquinho de lado, ele ia ser expulso. Ele adora uma confusão, D'Alessandro. E eu achei curioso que nem o Maicon, nem o Ar, ninguém falou qual foi o teor. O que o D'Alessandro falou pro Maicon ali? O Maicon desconversou. Alguém ganhou, não, mas eu quero aquele lado lá. Eu acho que aí a briga foi o seguinte, alguém pediu a coroa, aí falou, a coroa é minha. Não, deixa que a coroa é do... Não, minha, tua. A coroa é do Loeb. Eu acho que... Isso aí. Você já brigou por uma coroa, Ale? Não briguei, porque normalmente elas ficam ali mais no cantinho delas e tal. Mas você prefere cara ou coroa? Eu já preferi cara. Agora você vamos mais cara? A coroa mesmo, né? Por exemplo, quando você vai no Dr. Pompeu, você prefere cara. Não, aí não dá muito pra... Não dá muito pra se enrolando nessa resposta. Você prefere cara? Mas sim, eu prefiro a coroa. De placa sim, de placa coroa. Coroa, vou de coroa. Você? Foi muito já de coroa? Cara, é um grupo que realmente me agrada um pouco, sabe? Pela experiência que elas... Né? Cola do Loeblin. Charles Edward. Alfredão é fera. Nossa, micareta. Minha. Fala, Renatinho. Saiu completamente do jogo, né? Renatinho saiu. A gente tá... Primeiro... Quer pra falar do jogo? Não, o Renato Gaúcho vai fazer uma participação especial relâmpago. Foi demais. Aqui no de placa. Isso aí foi demais. Vai, Renatão. Isso aí foi demais. Desculpa aí, gente, mas o problema é que o meu voo tá no horário certo. O problema foi o Jean-Pierre, que infelizmente sentiu a perna. Foi o que eu falei pra ele lá dentro do campo. Não tem condições, sai, senão eu vou perder o voo. Demais. Ele deu uma coletiva. A coletiva, não é que uma resposta. A coletiva do Renato durou 1 minuto e 5 segundos. Ninguém fez pergunta, Ele explicou o primeiro tempo, segundo tempo e
Ninguém fez Deu pergunta. minhacha Ele e falou, caiu ó, fora. é o seguinte, Foi uma eu tenho que... declaração, Exato, foi uma- eu tenho que ir embora rápido, vocês estão prontos? Beleza, foi assim, ó, aconteceu isso no jogo, meu time jogou assim, assado, e eu preciso ir embora, que senão eu vou perder o voo. E aí deu essa declaração do GPR. O treinador do Inter, né, com todo respeito, viajou na maionese. O Helman. O Helman, porque ele ficou bravo, porque o Renato foi falar com o Ele juiz. parece o Hubert do caceta, o Helman. Parece. Ele ficou bravo que o Renato foi falar com o juiz. Entendeu o treinador do Internacional que o Renato podia ter influenciado alguma coisa, queria fazer uma pressão. Só falou assim, nego, eu tenho um voo aí pra fazer. Marquei com os caras lá em Ipanema, Tava Copacabana. preocupadão, né? Então tá nem aí. Você pode dar uma acelerada aí, A ó. Cai panturrilha fora. doendo, o jogo ficou parado quase 10 minutos, porque o Jean-Pierre sentiu a panturrilha. Isso. Aí saiu assim, manquitola, meio ponto e vírgula. Mas imaginou o cara com dor na perna, aí fala, o técnico chegou, eu tenho um voo, você pode aí sair logo? Demais, vaza. demais. Só o Renato Gaúcho, ele é Ó, demais. O jogo foi 2-1 pro Grêmio, o Luan fez 2 gols. E aí a pergunta é, a pressão pelo fim do jejum no Gauchão pode atrapalhar o Grêmio na Libertadores, por exemplo? Se o Renato fizer o que fez ano passado, a galera vai reclamar, porque há muito tempo o Grêmio não ganha Campeonato Gaúcho. Até porque agora nas quartas de final já tem o Grenal. Então agora já é 50% de chance do Grêmio sequer chegar à semifinal do campeonato. Acho que o Renato administrou muito bem ano passado a questão do calendário, deu certo e acho que a confiança é tão grande no trabalho do Renato que o que acontecer com o Grêmio no campeonato estadual, apenas isoladamente no estadual, não interfere em nada. É que tava com risco de ser rebaixado, ainda bem que... E mesmo que perca do Inter, se andar bem na Liberta, beleza, tá provado que o trabalho do Renato é um trabalho excepcional, possivelmente é o melhor trabalho do da Brasil. Carreira dele. E do Brasil, ao lado da questão do Caribe, mas é questão de gosto. Então, no estadual, A se ganhar, torcida do beleza. Inter aplaudiu o time no final do jogo. Eu vi. Porque o primeiro tempo foi um baile do Grêmio. Sim. Um baile, meio campo absolutamente dominado pelo time do Renato Gaúcho. E no segundo tempo, meio que na base da força, da bola jogada na área, o Inter conseguiu dar um abafo ali e quase chegou até o empate. Uma bola em que o Jeromel tira de cabeça, uma bola que tinha destino. Mas eu acho que existe uma diferença técnica aí que é a favor do Grêmio, que a gente tem que levar em conta mesmo. Acho que, no final das contas, esse cruzamento ficou pior para o Internacional. Com certeza. Porque o Internacional se classificou em terceiro, o Grêmio ficou em sexto, e é um cruzamento pior. Não duvido que o Renato Gaúcho pense mais, até porque o grupo do Grêmio não é tão fraco como o do ano passado, mas não é tão difícil na Libertadores. Eu acho até provável que o Renato pense no Campeonato Gaúcho como prioridade nesse momento. Eu não pensaria. Eu já fui muito torcedor na minha vida. Hoje em dia eu não sou, mas já fui muito torcedor. E a resenha mais legal é a resenha de torcedor. Tipo, você torce pro time, seu time perde pra esse time e tal, não sei o quê. E o torcedor sempre tem uma resposta pra ser dada. Se eu fosse torcedor do Grêmio e o torcedor do Inter viesse me encher o saco por causa do Campeonato Gaúcho, você não ganha Campeonato Gaúcho há muito tempo, eu ia falar, querido, quando vocês ganharam a Libertadores pela última vez? Ganhamos ano passado. Então não tem pressão nenhuma em Campeonato Gaúcho. Eu, se fosse torcedor do Grêmio, não ia estar nem Você tá aí pro Gauchão, completamente mano. enganado, como na maioria Não das tá vezes. nem aí pro Gauchão. Que Gauchão? Talvez a maior rivalidade do futebol brasileiro seja Grêmio e Inter. eu E lá eles levam muito em consideração. Tanto que o Grêmio foi um ano espetacular pro Grêmio, porque não chegou ao título do Campeonato Gaúcho, mas o Inter também não. Sequer a final, né? Mas você acha que aconteceria alguma coisa se o Grêmio fosse campeão, o Inter fosse campeão? Mas se eu fosse torcedor do Grêmio, eu ia ficar chateado do Grêmio ter aberto mão do brasileiro como abriu no passado para jogar brasileiro, Libertadores. sim. Pois é. O que eu acho que tem que ficar também de alerta, que assim, a gente fala muito do Grêmio, o Grêmio acabou em sexto lugar na primeira fase e foi péssimo, mas porque durante quase todo o tempo ele abriu mão. Sim, sim. Agora, o Inter acabar em terceiro na primeira fase, jogando o campeonato, a primeira fase com o time titular, é preocupante. É que o time tem problema. Então, né? é preocupante. O ano do Principalmente na Inter... criação. Agora o Edenilson voltou a jogar bola, hein? Intervalo! Mas tem um lembrete ainda. Tá. Sabe qual é o jogo que tem hoje? 13 e Confiança, às 7 da noite, Copa do Nordeste. Olha aí. Mais uma homenagem pro Guipa? Eu ia falar Tá deitando, o jogo vai ser no Amigão. Vai ser no Paulo Soares? Vai ser no Brasil. Exatamente. Ai, Antônio. O que ele tá achando gol? Saudosa Dona Aurora. Os caras estão tirando, mano. Cara, eu que assistia toda semana não lembro de tanta imagem do Alf assim na vida, cara. Minha avó faleceu, gente. Aí a gente tá tirando. Por isso é homenagem. Homenagem. Tá Alf, mano. Minha avó não tinha nariz Batendo a grande. mesa aqui errado.
No próximo bloco a gente fala de Flamengo, joga contra o Emelec, pela Libertadores na quarta-feira. Não sai daí que tem mais um pouquinho de placa aí. Tabelião, como é que é? Dificuldade pra subir a cadeira. Nossa! Desculpa, Frejá! Ó a banda, ó o xarope lembrando. No vai e vem dos seus quadris. Esse você sabe, né? Jogando contra a corrente, só pra me exercitar. O que sente. Independente do bis, um dia nascer feliz. Um dia nascer feliz. E o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Um dia nascer feliz. Chega. Foi classificado. Da hora, mano. Você é inimigo do ritmo. Você tá errando a Você não letra. sabe a hora de entrar, a hora de Você sair, é mó mano. invejoso, Olha, porque o Rodrigo já falou que eu canto bem. Em homenagem à galera do Barão Vermelho, que torce pro Flamengo, o Frejá é flamenguista alucinado. Vamos falar de Flamengo e já chamando o Carpegiani, que comentou sobre o William Arão no jogo agora contra o Macaé, que o Flamengo Primeira derrota conseguiu da história pro perder Macaé. de 1-0. Meu Deus, vai, Carpa, fala aí. Não, eu queria ver o meio. Na realidade, com toda sinceridade, eu queria ver o meio. Por isso que eu trouxe o Paquetá. Para ver o meio, como iria funcionar, até com a volta do Arão, com o Jonas. Então, gostei muito do primeiro tempo. E o segundo tempo havia necessidade de sair. Se tivesse que fazer de novo tudo isso que eu fiz no primeiro tempo, eu faria. Eu gostei bastante da minha equipe, nós não modificamos muito, não. Entrada do Arão, que deu um comportamento mais firme no meio, preenchemos melhores espaços, criamos inúmeras oportunidades, não fizemos e no segundo tempo pagamos esse preço. Levamos essa conta para casa e não temos nada que lamentar e paciência. O torcedor não quer saber, nem todos os dias é possível agradar, mas eu, em termos de observação, eu gostei, principalmente do primeiro tempo, que esse era o objetivo que eu trouxe o Paquetá e o Jonas para começar o jogo. Eu vou até mudar um pouco a pergunta dos cogumelos. Alguém deve sair para a entrada do Arão? Eu não tiraria, não. Eu acho arriscado o Flamengo jogar com esse esquema, com apenas um volante e uma Libertadores. Eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. O Flamengo, tá lá dando de braçada no Campeonato Carioca. Campeonato Carioca não é parâmetro. Jogar com um volante e Libertadores é suicídio. Eu acho que o William Arão, ou um segundo volante, um outro jogador tem que ser colocado nessa equipe do Flamengo para dar uma protegida na zaga. Teoricamente, ele joga ao lado do Jonas, um dos 4 meias, lembra o Renatinho, deve sair. Sim. Então, e ele colocou o Arão em campo justamente para testar essa formação. O Flamengo estava um pouco exposto só com o Jonas ou com o Ejar, que fosse. O que o Carpa fala não é mentira. O Flamengo não fez um jogo tão ruim contra o Paquetá. Contra o Paquetá também. Paquetá é uma ilha do Rio de Janeiro, de Paquetá. Contra o Macaé. Macaé. O Flamengo criou bastante, mas não conseguiu ser vitorioso na partida. Agora, dos jogadores da linha de meia, você tem o Everton, você tem o Diego, você tem o Paquetá, você tem o Everton Ribeiro. Se alguém tem que sair para entrar o Arão, e eu acho isso plausível... Quem? O Everton Ribeiro. Sim. Hoje tá jogando menos. Hoje ele tem que sentar. Sim. Hoje, pra mim, também porque acho. o Everton não sai. O Paquetá não sai. Aí você tem Diego e Everton Ribeiro, os dois que eram para ser intocáveis. O Diego tá melhor. Agora eu acho que o Everton, não sei se eu tô errado, eu sinto o Everton jogando numa função que não é bem a dele. No Cruzeiro ele jogava diferente, cara. No Cruzeiro ele jogava quase no mesmo lugar, que era vindo do meio pela direita. No Cruzeiro ele jogava bem, é por isso que você tá estranhando. Mas a posição é sempre na direita, vindo em diagonal, mas sempre na direita. Eu vejo o Everton Ribeiro muito diferente do Flamengo, cara. Mas é o rendimento, acho que a posição é bem parecida, a questão é o rendimento. Eu não sei o que acontece.
criticando muito o seu rendimento também e achando que você está na posição errada também, querido. Eu? Para de me atacar. Você, o Rodrigo, ele tá com inveja porque hoje a galera começou a mandar meme de mim, entendeu? Você quer ser o centro das atenções, posição? cara. O sofá vermelho lá fora? Eu acho que seria uma boa posição. Eu discordo radicalmente. Primeiro que o Arão só jogou bem no seu primeiro momento no Flamengo. A torcida do Flamengo virou o ano bem sem paciência com o Arão. O ano passado ele foi mal. Botafogo ele foi bem. Não, e no Flamengo no primeiro momento ele foi bem. E segundo o seguinte, eu sou radicalmente contra você achar que taxar um time um time que se protege bem porque tem 2 volantes ou 1 volante. O time do Flamengo, o que precisa fazer é isso que você falou. Os bons tem que jogar bem. E eles não jogaram bem aí uma sequência em nenhum momento Por do isso Flamengo. que eu perguntei se alguém deve sair para a entrada do Arão. Porque ele entrou contra o River e o Flamengo tomou um gol que ele meio que não foi na bola que ele tinha que ir. A bola era mais para ele podia se jogar na trajetória e não fez. Eu quero o seguinte, se o Everton Ribeiro e o Diego jogarem o que eu espero deles, e eu estou esperando já há algum tempo, já estou até cansando um pouco. O Diego até oscila, o Everton acho que joga é bem regular, joga mal o tempo inteiro. O Everton e o Paquetá, eles ajudam demais defensivamente. Os quatro não são volantes, não são marcadores, mas eles ajudam muito. Então você pode ter um time bem protegido com um só volante. Vai depender da atuação no momento defensivo dos seus meias. E eu acho que eles podem dar isso. Acho até que mais. Eu acho que eles estão produzindo muito menos ofensivamente do que a gente espera do que defensivamente. Então acho que o Flamengo deve continuar com um volante só. O Diego que a gente está falando é o Diego do Flamengo, não é o Diego do Santos. O Diego do Santos, ele recompõe a defesa. O Diego do Flamengo não tem mais preparo para fazer isso. Mas ele é raçudo, ele entrega. Tudo bem, raçudo sim, mas tem vigor físico para isso, na minha opinião, não. Everton Ribeiro também é outro cara que não ajuda na recomposição. Você acha que, por exemplo, o Flamengo, para mim, ele tá exposto demais ao sistema defensivo. Você acha que, por exemplo, o Luizinho tem vigor físico para apresentar o melhor futebol do mundo? Não, mas ele compensa o quê? No carisma, na estética muito apurada. Você acha a estética do Luizinho? Bota o Luizinho na tela aí. Porque é a cara do Zeca Camargo, ele é um pequenino Zeca Camargo. Mas isso é uma estética apurada? O Zeca Camargo é uma estética porque apurada? é uma estética moderna, mais antenada com o que está acontecendo. Eu tô achando que isso não é o elogio. Viajado. Não é, certamente não é. O Zeca é um cara que viajou o mundo inteiro. Viajou demais, né? Luizinho, tá contigo. Ai, meu Deus. Ele estava indo tão bem, né, RR? Começou tão bem, enfim, né? Acabou degringolando, mas esse é o Alê, é a história da vida do Alê. Ele começa bem, depois começa a se perder. Olha só, melhor de futebol do mundo. Madureira. Bota os gols aí, Renatinho, você não me ajuda. Bota os gols aí. O programa não tem maturidade pra falar do Madureira sem que o samba seja divulgado. Não, impossível. Você falou do cara. quê? Impossível. Do Madureira. Madureira. E o Vasco tá indo, cara. Jogou contra quem? Não, mas ó, detalhe. O goleiro do time que o Vasco enfrentou e o zagueiro do time que o Vasco enfrentou... Do subúrbio carioca. Que revelou aí tanta gente importante, Léo Lima, Souza, etc e tal. Acho que eu joguei nesse campo aí. Eles deram uma contribuída, porque no primeiro gol, o chute do Evander, o goleiro engole um piruzaço, e no segundo gol a bola tá no alto, o zagueiro vai matar a bola aqui, ele mata no braço, de maneira ridícula. Pênalti 2-0 Vasco, gol do Andrés Rios. Aí o jogo acabou. Sim. Sabe? Então, o jogo de ontem, o jogo do Vasco, mostrou a aberração técnica, o nível técnico, assim, triste, que é o campeonato estadual. O Vasco foi ajudado por uma qualidade técnica sofrível do Madureira. E o Botafogo chega na última rodada sem estar garantido na semifinal da Taça Rio, que também não quer dizer que vai ficar fora da semifinal do futebol carioca ele é baixíssimo, mas vale lembrar que na Taça Guanabara tivemos 2 times pequenos nas semifinais, né? Bangu e Boa Vista. Então isso mostra que a qualidade dos grandes também é bem questionável. O Botafogo não está entre os 2 da sua chave. Então, que mesmo ficando fora da semifinal da Taça Rio, vai definir na última rodada. Ele pode se classificar milagrosamente para a semifinal do campeonato, porque ele pode entrar na pontuação geral. É uma bagunça. O Flamengo está tentando se livrar dessa semifinal da Taça Rio e não consegue. Vai jogar contra a Portuguesa. É tão bagunçado o Carioca que o Madureira e o Vasco jogaram em Moça Bonita, que é o campo do Bangu. E o Rildo fez mais um gol pro Vasco. O Rildo é um jogador extremamente limitado. Seja na chuva, na casa ou na fazenda. Sim. Nossa, gente. Não é?
Mas Você ele não tem, captou? ele tem aproveitado as chances que ele vem recebendo pelo Zé Ricardo. E aí ele está se tornando uma peça útil no elenco do Vasco, porque é um clube que hoje tem uma carência bem grande no elenco, e o Rildo é um cara que não se entrega. Riberildo. Apesar de bem limitado, ele está se tornando uma espécie de talismã aí para um segundo tempo, para aquele jogo mais difícil. Canta. Em Madureira. Não, pô. Talismã. Ó, sabe quanto tempo não te Vou vejo. tocar Elcio do Forró God, é isso. Elcio do Forró God, pô. Vasco joga amanhã contra a Universidade de Chile em São Januário. Em São Januário. Sim. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Seria importantíssima a vitória para o Vasco, porque o Cruzeiro já perdeu a primeira lá em Buenos Aires para o Racing. E na outra rodada, tem Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Se o Vasco vai para o Mineirão na outra rodada, já à frente do Cruzeiro na tabela, dá para tentar administrar o jogo de outra forma. Então acho que é fundamental que o Vasco vença a Laú no jogo de amanhã. É um joguinho... Independentemente do nível do time do Vasco, que é um nível abaixo do que o torcedor imagina, espera, o time mais ou menos, para não dizer que é um time ruim, cara, acho que tá o Vasco acima tem até do que a gente camisa. esperava. O Vasco tem camisa. Então não precisa nem jogar. Aí, É o camisa, o Vasco em casa em São Januário é favorito contra qualquer time do futebol sul-americano. Até Palmeiras. Vocês têm que respeitar o Vasco contra o Palmeiras. Vasco e Palmeiras em São Januário. Quem é favorito? Vasco e Palmeiras em São Januário. Vasco e Boca é em São Januário, não é? Real Madrid. Vasco, não. Real Madrid é sul-americano, querido. Eu vou te dar um Waze. Então ele só é grande quando a camisa só pesa se é na América do Sul. Não, porque a camisa do Real é maior do que a camisa do Vasco. É isso que eu quis dizer. Pô, não sei se os vascaínos vão concordar. O Vasco da Gama tem que passar o trator contra todos os times que enfrentar em casa. Claro, Vasco e Palmeiras, São Januário, quem é favorito? São Januário, Vasco. Eu não aguento mais essa mula falando. Agora, o Zé Ricardo está fazendo o Vasco jogar melhor do que a gente esperava até. Sim, pelo que o Vasco tem de matéria-prima. O Vasco né? só tinha uma saída. O treinador ser o melhor jogador do time. E isso está acontecendo. Agora, até quando que o Zé vai conseguir fazer esse time organizado, que corre muito, taticamente obediente, conseguir os resultados? A gente não sabe. Porque daí do outro lado, pega um time que também é organizado taticamente, que tem a mesma disposição que o Vasco, aí a batata pode assar. Então eu não consigo criar muita expectativa com relação à produção do Vasco na Libertadores e num grupo tão difícil quanto esse. Tem dos reforços contratados, um dos que a gente menos comentou é o que tem jogado de maneira mais regular no Vasco e tem sido um ponto forte desse time cooperativo que é o time do Zé, que é o De Sábato, volante argentino que veio do Vélez. É um jogador que tem se mostrado importante e está ganhando o carinho do torcedor. Tabelião. Fim de aula. Acabou. Tabelião. Não há tempo pra mais nada. Vem o Luizinho com o melhor futebol do mundo. A gente se vê amanhã no horário normal, ao meio-dia, porque hoje começou um pouquinho mais cedo, às 11 da manhã. Então é isso. Volta amanhã. Que espetáculo, Ernesto!